everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada do podcast O Amor Está no Ar. Como estão? Como se sentem? Hoje temos aqui mais um episódio muito especial. Hoje eu não estou sozinha, apesar de agora parecer não estou sozinha. Tenho uma pessoa aqui ao meu lado que eu acredito que vocês já se cruzaram com esta pessoa algures, ou pelas redes sociais, ou pelas livrarias deste país, pelos continentes deste país. Já devem se ter cruzado com a cara dela, ou ouvido a voz dela em algum lado, porque efetivamente é alguém conhecido de todos nós. Mas, tal como eu costumo fazer sempre no nosso podcast, eu primeiro vou apresentar quem é esta pessoa para mim, na minha visão. E então, a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é uma mulher maravilhosa, muito poderosa, uma pessoa super inspiradora. É uma mulher que é muito, muito, muito generosa. Tem um coração do tamanho do mundo. Não é por acaso que ela diz mesmo que uma das missões delas é tentar ajudar as pessoas o máximo possível que ela pode, e efetivamente ela faz isso na realidade. Ela transforma vidas todos os dias. Transformou a minha de alguma forma. Também podemos falar um bocadinho sobre isso neste episódio. E efetivamente é uma pessoa muito especial. E é uma pessoa que muita gente conhece a parte de fora, mas eu tenho o prazer também de conhecer um bocadinho da parte de dentro. E é tão ou mais bonita que a parte de fora. E tem como apelido gentil, e eu acredito que não é por acaso, porque efetivamente eu acho que se há palavra para descrever, é isso mesmo, ela é uma pessoa muito gentil. E portanto, sem mais demoras, a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é a minha querida Joana Gentil Martins. Marta, Muito bem-vinda! obrigada, deixaste-me sem Nada. palavras, com uma introdução tão boa. Sim, lá está, Obrigada, eu também fico obrigada. sempre aqui um bocadinho nervosa que isto... Não era preciso, eu fiquei, não é, a ouvir, mas obrigada pelo teu convite, obrigada por me receberes aqui também, que é o teu espaço, não é? E é tão importante teres esta missão, não é? De trazeres aqui convidados, trazeres temas, de ajudar as pessoas, porque não sou só eu que ajudo pessoas, não é? Sim, é um bocadinho a nossa missão em comum, não é? Exatamente. Um bocadinho dos dois lados, sem dúvida. Exatamente. Olha, obrigada tu também por estares aqui, sem dúvida. Cada convidado que eu trago aqui, como eu costumo dizer, é sempre muito especial. E a Joana também é uma pessoa muito especial. Felizmente é uma pessoa que faz parte da minha vida, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. E é maravilhoso tê-la aqui, sem dúvida. Obrigada. Sem dúvida. É uma honra para mim estar cá. Então, olha, minha querida Joana, tal como já te disse, há bocadinho, nós costumamos começar este podcast assim, agora na segunda temporada, com uma coisinha um bocadinho diferente, com aquelas perguntas eu costumo chamar de rapid fire, ou seja, o objetivo é que tu digas assim a primeira coisa que te vem à cabeça. Okay? Algumas não são de resposta rápida, que eu já tive esse feedback, mas o objetivo é que tu digas assim a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok. Pode ser? Boa. Preparado? Vamos a isso, um desafio, Então, vamos lá. Exatamente. Olha, primeira pergunta. Amor à primeira vista, mito ou realidade? Ui. Depende. Amor pelo quê? Exatamente. É pronto levares. É pronto levares. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Sim. Foi amor pelo quê? Sim. Não é? Porque o amor é algo que tu podes construir, mas também é algo que tu sentes, não é? E eu acredito que o amor pode ser construído, mas que tu tens que escolher onde também queres construir esse amor, não é? E então tu podes, à primeira vista, por exemplo, o amor por ti próprio, vou puxar aqui para mim, não é? Exato. Para a autoestima, Exatamente. pelo amor, o amor que sentimos por nós. É algo que às vezes as pessoas pensam, mas eu não me amo. Ok, mas o que é que nós já fizemos para isso acontecer, não é? Exatamente. Como é que tu estás a construir a relação contigo? Porque muitas vezes as pessoas dizem-me assim, não, mas eu não gosto de mim. Ok, e tu já trabalhaste o teu autoconhecimento. Autoconhecimento, para quê? Então, olha, quando tu conheces alguém, por exemplo, vamos imaginar um namorado, um marido, uma namorada, quando tu conheces, o que é que tu fazes? Tu dizes assim, amo esta pessoa. Ou tu começas a fazer perguntas, a perguntar, olha, o que é que tu gostas? E qual é a tua cor preferida? E qual é que é a tua comida favorita? Ou seja, pequenas coisas que no fundo o que é que estás a fazer? A tentar conhecer mais a pessoa, não é? Portanto, o nosso também começa por aí, a tentar conhecer. Sem dúvida. Mas há a decisão de o fazer, não é? Porque quando tu estás a conhecer alguém, porquê é que isso aconteceu? Porque tu tomaste a decisão de ir ao encontro, tu tomaste a decisão de mandar a mensagem. Então talvez eu possa dizer que existe esse amor de, ok, curiosidade, quero saber mais sobre, depois começas a trabalhar por aí, começas pelo conhecimento, se for por ti, autoconhecimento, se for pelo outro,
com esta curiosidade. É exatamente. Eu diria que sim, mas eu sou uma mulher do amor também. Exato, temos assim em comum, somos as duas aqui muito fãs do amor, sem dúvida, Sim, portanto eu também sim, concordo. sim. E até estavas a falar sobre isso e estava, pronto, puxando aqui um bocadinho aos bastidores, que vocês desse lado não veem, a Joana, as Joaninhas, vai aqui sair um monte de nomes, quando chegou cá a casa viu a nossa pequena Ellie, não é? E estava-me aqui a lembrar, às vezes o amor à primeira vista também pode ser isso, não é? Sim. Não é só pelas pessoas, mas também pelos animais que nos acompanham. Logo, E efetivamente o amor à primeira vista às vezes acontece também, sem aconteceu dúvida, comigo coisas. com ela e tenho que confessar que aconteceu Sem comigo. dúvida. Depois tenho que resolver isso com o Martim, que é o meu labrador lá em casa, Exato. Mas acho que ele acho que vai ser tranquilo. Acho sim, que sim, porque essa é a particularidade do amor, não é? Tu não precisas dar só a uma pessoa, a uma coisa, a um animal, tu podes dar amor a tudo, porque o amor está em nós, não é? Não é nas outras pessoas, é no que é que tu dás para lá. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Maravilhosa. Então, olha, e diz-me uma coisa, algo que te faça sentir invencível. Algo que me faça sentir invencível. Sim, mesmo poderosa. Algo que me faça sentir invencível. Que excelente questão. Acho que nunca me senti invencível e acho que isso é importante, sabes? Ou seja, acho que às vezes é associado a autoestima ou amor próprio, a estar sempre bem, estar 100%, é invencível. Eu acho que nunca me senti invencível, nem nunca quis sentir invencível, porque na verdade há muito aquela frase que diz tu ou ganhas ou aprendes, não é? Ou seja, tu não é tu ganhas ou perdes, tu ou ganhas ou aprendes. Então eu acho que nunca estive numa situação em que me dizia assim, ok, eu sou invencível. Eu não sou invencível, eu sou humana, eu vou errar, vou aprender, mas o que acho que pode ser mais associado a isto é cada vez que eu sinto que, olha, bora, pode correr mal, pode, mas também pode correr bem. Então deixa-me tentar, qualquer coisa eu aprendo. E eu acho que aí é um pouco o invencível no sentido de corra bem ou corra mal, eu vou lá, eu vou experimentar, eu vou tentar. Portanto, não tenho a ilusão de que nunca vou, ou seja, nunca ninguém vai vencer, ou sem ser eu, ou não é? Ou seja, não muito por aí, mas muito pelo estou a cumprir o meu propósito, estou a fazer as coisas de acordo com os meus valores. Então eu sinto-me super bem, sinto-me eu. Acho que é isso. Sentir-te tu então. Às vezes é aquilo que te faz sentir, vamos trocar, se cá mais poderosa, lá está, podes sentir tu própria. Exatamente. Sim. Maravilhosa. Olha, preferias viajar se pudesse, obviamente que ainda hoje em dia não é possível, mas se pudesses viajar ao passado ou ao futuro, o que é que gostavas ou se gostavas, porque isso também é outra questão. Olha, possivelmente ao futuro, porque o passado eu já conheço, na verdade, já o vivi, já aprendi as lições que tinha que aprender, vou continuar todos os dias a aprender mais lições, mas talvez ia dar uma espreitadela no futuro, para ver como é que iria ser, porque às vezes, sabes que ali um toque de esperança, às vezes, de pensar, olha, se eu tivesse falado há 5 anos atrás com a Joana de hoje, se calhar eu tinha pensado assim, ok, vai correr assim, então bora lá mais, vou ter mais motivação. Não sei, acho que se tivesse que escolher, iria dar uma espreitadela no futuro. Ok, muito bem. Olha, diz-me uma coisa, uma palavra que descreva a tua relação com o teu corpo. Uma palavra que descreva a minha relação com o meu corpo, sem querer ser clichê, gentil. Ok, tal como falava ali ainda há pouquinho, não é? Sem querer ser clichê. E acho que descreve a relação que eu tenho com o meu corpo, comigo no geral e com as pessoas à minha volta. Acho que se eu tivesse que usar uma palavra para me descrever, seria o meu nome. Por isso é que eu disse, não quero ser muito clichê, mas é verdade. Porque a relação que tu tens com o teu corpo e contigo tem que ser dessa maneira. Porque se não for dessa maneira, alguma coisa pode correr menos bem. E para ser o mais saudável possível, eu acho que ser gentil, autocompassiva, mas acho que isso é uma palavra depois mais difícil, e o gentil acaba por trazer o mesmo significado. Exatamente, sim. E que acho que é mais acessível a qualquer pessoa para perceber, sem dúvida. Sim. E que é muito importante, não é? Porque se entramos aqui muitas vezes numa onda de autocrítica que de nada nos vale, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas vamos falar sobre isso mais para a frente. Vamos falar. Exatamente. Olha, qual é a tua maior fonte de paz? Olha, a minha maior fonte de paz é quando eu consigo estar sozinha, comigo mesma e com o meu cão. Quando nós estamos os dois. Pode parecer algo simples, mas eu acho que às vezes está no mais simples. Sabes? Eu podia te dizer assim, olha, quando eu vou viajar para uma praia paradisíaca. Não. É quando eu estou
na minha casa, comigo, com os meus pensamentos, com o meu cão. E a verdade é que quando eu estou, e tu agora tens ela e consegues fazer esta percepção muito bem, é quando eu estou com ele, sou eu e ele. É só nós os dois. E não há... não sei, os animais têm um jeito de te dar atenção, de te amar de uma maneira diferente. Então é como se fosse aquele momento, é o meu momento. Então estou ali tranquila. Pronto, é como se os problemas daquele momento não há. Depois eu resolvo. Agora vou-me divertir um bocadinho aqui, depois eu resolvo. Eu diria que é o meu momento de paz. Uma vez fizeram uma pergunta de quando eu queria assim desligar, de ter assim um momento de paz, qual é que era o sítio? E a resposta na altura que eu dei foi quando eu abraço o meu cão. Ou seja, aquele sítio, sabes? Exato. Então diria-te na mesma, não vou mudar o meu local de paz, digamos assim. Tão bom. Uma bolha de oxigênio, quase, não é? Sim. Claro que depois existem outros sítios, não é? Claro. Sim, a praia é um super sítio onde muita gente também... Partido, sem dúvida. Não é? A praia dá assim, para muita gente é um local de inspiração, de paz, de tranquilidade. Para mim também gosto muito da praia, mas diria-te Martim. Tão bom. E não há nada, eu acho que não há nada melhor do que na nossa própria casa encontrarmos essa paz, não é? Sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida. Olha, algo que valorizas muito num amigo ou numa amiga? A capacidade de fazer sentir bem. É algo que eu valorizo muito. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos situações que são mais desafiantes do que outras. E quando tu vais à procura de um amigo, não é um conhecido, é de um amigo, tu procuras o que é na verdade, não é? Tu procuras dar e receber colo. É isto, não é? E então os meus amigos no geral são sempre pessoas que quando eu estou, eu saio de lá melhor. Saio mais leve, saio lá mais contente. E então eu acho que a diferenciação depois que fazes entre aquilo que é as pessoas que tu conheces e as pessoas que são as tuas pessoas, os teus amigos, são aquelas pessoas que tu estás e tu sabes que elas querem o melhor para ti, que elas querem te ver bem, que elas querem te ver a sorrir, não é? Então fazem por isso, que é o que eu tento fazer por eles também. Então trazer aqui este lado mais leve, e tu conheces o meu lado também de amizade. Sim, portanto acho que é esse lado. Sim, eu falava-te de uma amiga minha que eu tenho há 20 anos, não é? E ela tem uma particularidade giríssima, que é tu podes até estar num dia em que não te sentes tão bem, ou algo... Um dia normal, até não estás nem a sentir bem, nem mal estás... E ela chega para mim assim... Uau, gira! Ai, adoro! Ou seja, ela é uma pessoa que pega em ti e puxa-te para cima, sabes? E este tipo de característica é uma característica que eu acho que é importante, porque, não sei, no dia-a-dia já há desafio, já há pessoas que... Hoje em dia na internet também, já há pessoas que depois acabam por criticar, há muito julgamento. Então, quando estás na tua bolha dos teus amigos, acho que é importante teres aqui uma bolha saudável. Exatamente. Sem dúvida. E não há nada melhor do que isso. No fundo, lá está. É tal questão que falávamos há pouco. É o dar esse amor que nós precisamos sempre. E que às vezes nos esquecemos que às vezes para estar nesses pequenos pormenores que tu disseste, não é? Olha, estás tão bem. E depois às vezes nós até olhamos por nós abaixo e dizemos: ai, por acaso hoje não acho nada. Ai, mas eu acho. É impossível não transformar logo ali o nosso dia. E sorris. Logo, não é automático. Claro, assim, mesmo que tu digas, mas é simpática, mas olha. Exatamente, não é? Claro que sim. Gostei. Sei, acho que é importante teres esse incentivo também, do outro lado. Que bom. Olha, tens alguma tradição familiar assim que tu gostes particularmente? Olha, eu adoro a minha família, por isso vai ser difícil. Exato. Porque eu sou uma pessoa, e já partilhei isto publicamente muitas vezes, que eu sou muito ligada à minha família. E eu diria talvez os natais, que é onde dá para juntar mais, mas até sem ser os natais, porque acho que quem tem uma boa relação com a família, porque infelizmente nem toda a gente tem, mas para quem tem, eu acho que o Natal acaba por ser o momento em que a pessoa mais está e a tradição que mais tem. Mas até te vou dar aqui um outro exemplo, que é uma coisa que eu adoro e que pode parecer simples, mas que é realmente que eu valorizo bastante, que é a minha mãe e os irmãos, eles trabalham todos numa mesma empresa, e a minha avó vive na mesma zona que eu vivo, e o trabalho deles é nessa zona também. E então o que é que acontece? À hora do almoço, eles almoçam todos juntos. Os irmãos todos e a minha avó. E eu, de vez em quando posso, dou uma escapadinha e almoço com eles. E é super giro, porque tens ali um momento do teu dia com a tua família que parece algo simples. É só um almoço. Mas é um almoço com pessoas que eu gosto, com pessoas da família, e que nós nunca sabemos a quantidade de tempo que temos com eles. E então, quanto mais eu posso aproveitar
Eu faço e dou a escapadinha lá à hora do almoço. Tão bom, tão bom. E gosto muito. Tão bom. Sem dúvida, o Natal eu acho que acaba por ser, pelo menos eu sinto isso, não sei se tu sentes, eu acho que acaba por ser este momento muito bom porque, como já é aquela tradição muito forte, por muito que a nossa família esteja espalhada por vários pontos, às vezes, do mundo, não é? Por norma, há uma altura em que nós nos reunimos quase todos. Sim. Eu acho que por isso, e a magia do Natal, etc., acho que tem toda essa questão. Agora, às vezes são estas pequenas, que às vezes não têm que ser tradições, rituais, rotinas, Sim. que efetivamente também fazem toda a diferença. Sim, sim, eu acho que é nas pequenas coisas. Nós muitas vezes, claro que é assim, estamos aqui a falar no nosso contexto, em que há uma boa relação com a família. Nós não é por acaso que eu a ti fui buscar a família que seja a relação que exatamente, porque existe, obviamente, às vezes o Natal até é um fator de ansiedade para as pessoas que não têm uma boa relação. Mas para quem tem, e até para outras relações que nós temos, às vezes nós pensamos muito... será que vai haver aquela demonstração de amor gigante? Será que vai acontecer? E que faz parte e que também acontece e que também é bom. Mas é o dia-a-dia, aquelas pequenas coisas no dia-a-dia que fazem toda a diferença. Eu contei esta história, olha, no lançamento do meu segundo livro, que foi com a minha avó, que eu gosto muito da família, como te digo, e tento sempre estar o máximo perto possível, mas às vezes com os compromissos profissionais não dá. E eu acabo por estar muito concentrada na parte profissional e às vezes, sem querer, acabo por não estar tão presente desse lado. E houve uma altura que eu liguei à minha avó só para saber se ela estava bem e quando eu ligo, ela atende e diz-me assim: o que é que se passa? E eu: o que é que se passa? Era só para saber se estava tudo bem. Ai, como nunca me ligas, fiquei preocupada. E eu: como assim? Exatamente. Que eu nunca ligo? Aquilo caiu-me e eu pensei: espera, não pode ser. Claro que não é? E então a partir daí comecei a ter mais este cuidado de ligar mais, saber como é que está, ao fim de semana se eu puder vou buscar para ir fazer alguma coisa, mas foi preciso aquele momento que eu disse: espera lá, porque é que ela me atendeu assim? Exatamente. E na verdade é aquele chamar da atenção de não é só nas coisas grandes, não é só no Natal que nós vamos estar juntos, não é só na Páscoa, é e o dia-a-dia, não é? Claro que sim. E eu acho que isso é muito importante. E depois, podemos falar mais sobre isso, mas com o amor connosco é a mesma coisa, não basta só uma vez. Tal e qual, sem Temos dúvida. que ir fazendo todos os dias. Está. As tradições são importantes, mas é sem dúvida importante também termos estes rituais, estas rotinas e momentos espontâneos, que não têm que ser estas coisas tão programadas, também são super importantes e que é isso que alimenta as nossas relações, sejam elas quais forem, sem dúvida nenhuma. Super. Muito bem, olha, e para terminar a nossa primeira ronda... Estou a ser rápida, acho que não. Não faz mal, era aquilo que eu dizia, não é que sejam respostas rápidas, é para ser a primeira coisa, e efetivamente está a acontecer, portanto está ótimo. Boa. Que é, se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que seria? Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que é que seria? Seria... deixa-me pensar. Seria... Eu acho que algo relacionado com a nossa relação connosco próprios, porque mudando a relação que nós temos connosco próprios, muda todas as outras. Mudava muita coisa. E então eu acho que em vez de ir, por exemplo, vou combater isto, vou fazer aquilo no mundo, eu acho que começava pelas pessoas que pertencem ao mundo, que somos nós. Exatamente. Então eu diria que se eu pudesse mudar e se as pessoas pudessem nascer assim logo com um senso de autoestima e de amor próprio e generosidade, acho que se todos nascêssemos assim, ficava bem diferente. Sem dúvida. E muitas das coisas, não é, que às vezes vêm as primeiras palavras à nossa mente, não é? A paz e etc. Se nós formos bem a ver, muitas vezes infelizmente não temos por nós. Por nós, para não estou a falar aqui do nosso caso, espero eu que nós não mexemos com a paz de ninguém, não é? Mas agora falando mesmo numa parte claro. mais em maior escala, muitas vezes o que acontece é isto, as pessoas não estão em paz com elas mesmas e isso depois acaba por vir cá para fora e acaba por resultar em algumas coisas muito, muito duras que nós temos no nosso mundo e sem dúvida, acho que nunca tinha ouvido esta resposta, mas faz muito, muito sentido, sem dúvida nenhuma. Sim. Sabes que foi no primeiro livro que eu escrevi sobre isso, que nós estávamos no primeiro livro eu estava a escrever sobre a parte da relação com o corpo, a parte da autoimagem, e eu dizia que, ok, é certo, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas procuram certo tipo de corpo, certo tipo de carreira, certo tipo de caminho que é o perfeito. Mas calma, quem é a sociedade? Somos nós. Então deixa-me mudar a minha percepção. Porque se eu mudar a minha, tu mudares a tua, a Raquel mudar a dela, o Tiago mudar a dele, cada pessoa mudar a sua, a sociedade, nós somos a sociedade. Então se todos nós mudarmos, não é? Sim. Fica diferente. Então se tu mudares algo em ti, tu já vais ter a impacto. Contribuir, não é? Sem dúvida. Maravilhoso. E não é por acaso que a Joana é sem dúvida
para mim, isto cada um tem a sua opinião, sem dúvida, assim, há alguém de referência nesta área da autoestima, não é por acaso de todo. Esta mulher é sem dúvida um poço enorme de sabedoria e acredito que muitas de vocês e muitos de vocês que estão desse lado a conheçam dessa forma, com esta mulher maravilhosa que aqui está, com muita coisa que ela já conseguiu atingir e conquistar e com todo o mérito próprio que ela tem. Tal como ela dizia, escritora de 2 livros também, que são um sucesso de vendas e que eu sei, por feedbacks também já ouvi, que já efetivamente mudaram muita coisa em muitas pessoas. Não digo mudaram uma vida, não é? Porque nós não sabemos esse impacto, mas que já mudou alguma coisa, sem dúvida nenhuma que mudou. E esta mulher maravilhosa que vocês conhecem tudo isso que vocês já veem e têm a oportunidade de ver e seguir nas redes sociais dela. Mas não é por acaso, quando eu convidei a Joana para vir aqui ao podcast, eu disse logo, tenho um desafio para ti. Quero vir falar contigo um bocadinho mais do teu lado pessoal, que é conhecermos quem é a Joana, a mulher, a menina, o que for, não é? Que está por detrás desta mulher hiperpoderosa que todos nós conhecemos. Porque é bom que também os outros também conheçam este lado, não é? Que tu também tens e que tu também demonstras, tal como tu dizias, tu não tens pela manhã de partilhar coisas sobre a tua família, mas sem dúvida vamos a conhecer aqui um bocadinho melhor quem é a Joana e obviamente depois também vamos falar sobre os temas que nos unem aqui, que é a questão da autoestima, de relações, também vamos tocar aí obviamente. E gostava de começar com uma pergunta, que é, como é que, quando tu eras criança, como é que a Joana criança se imaginava em adulta? Porque nós temos muito aquela coisa de perguntar, o que é que tu queres ser quando fores grande? E é um pouquinho isso, mas no geral, para nós temos muito isto à profissão, infelizmente, não é? Sim. Gostava de saber como é que tu te vias quando eras pequenina, como é que te imaginavas em adulta? Olha, essa é uma pergunta muito gira. Deixa-me só dizer-te que eu fico muito feliz que o livro tenha esses feedbacks, porque de facto é um prazer muito grande escrever para as pessoas de uma forma que seja acessível e que elas tenham acesso. Porque eu falava muito e falo, e se me acompanharem nas redes sociais ou até aqui, a minha linguagem é simples, sabes? Eu não falo com um jargão muito técnico. Poderia fazê-lo, mas quem é que ia beneficiar disso, sabes? Poucas pessoas. E então eu gosto de ser muito simples e os meus livros são muito simples. Então quando as pessoas me dão um feedback de olha, percebi aquele conceito e fez-me sentido, fiz aquele exercício, fico super feliz. Mas quando era pequenina não fazia ideia que ia escrever livros. Exatamente. Não fazia ideia. Quando eu era pequenina, eu acho que eu quis ser muitas coisas, porque lá está, era essa a pergunta, não é? O que é que queres ser quando fores grande? E nós sempre pensamos em uma profissão, não é? E na verdade eu acho que sempre fui uma pessoa que queria fazer alguma coisa para ajudar os outros, porque isto sempre veio desde a minha família. Eu venho de uma família de médicos, de pessoas que estão na área da saúde, querem ajudar as outras pessoas, e mesmo aqueles que não estão na área da saúde são pessoas de muita caridade, de solidariedade, e quando eu digo solidariedade não é dizer assim, então vou para aquela instituição e faço isto. Às vezes no dia a dia estás a passar a rua, está alguém, uma pessoa que precisa de ajuda e tu vais na tua vida, às vezes não olhas, mas não, espera, está aqui a pessoa, eu vou-te ajudar, tens sacos para levar, eu vou contigo. E a pessoa fica assim, hoje em dia até acho que já é aqui quase estranho, não é? Às vezes eu sinto isso na rua, se tu vais e ajudas alguém, cumprimentas alguém, elogias alguém na rua, a pessoa fica meio assim, às vezes que é que queres? Até já há aquele receio, às vezes, não é? Sim. Por exemplo, estás a falar nisso e estava-me a lembrar que há muito tipo destes vídeos na internet que há alguém que se tenta aproximar de uma pessoa, por exemplo, mais velha, querer ajudar, por exemplo, a carregar os sacos, não é? E às vezes a posição das pessoas já é medo, que é, já ouvimos tanta coisa, já vemos tanta coisa, que às vezes, hoje em dia já é este receio, mas era tão bom que se cada pessoa tentasse promover cada vez mais essa generosidade no dia a dia, podia voltar a ser tudo um pouquinho diferente. Sabes porquê? Porque, olha, foi uma das coisas mais giras que eu encontrei quando estava a estudar as questões de autoestima, questões de amor próprio. Uma das coisas mais giras que eu encontrei foi que dos exercícios com mais evidências, com mais provas de que aumenta a autoestima, é tu ajudares alguém. Ou seja, não é nada que tu fazes por ti, é algo que tu fazes pelo outro, só que ao fazeres ao outro, tu aumentas a autoestima dele porque a pessoa sente-se amada, sente alguém me viu, alguém me está a ajudar, e tu sentes-te bem porque tu ajudaste, tu foste a pessoa, foste o meio para a outra pessoa se sentir bem, então tu sentes-te útil e a outra pessoa se sente-se amada. Então
é um dos exercícios que faz com que as duas pessoas tenham um dia melhor e aumente a autoestima das duas. Exatamente. Portanto, eu acho que isso foi tão bonito eu encontrar isso, porque já foi depois, não é? Quando eu já estava a estudar estas questões da autoestima, que começou quando eu trabalhava na Liga Portuguesa contra o Cancro, portanto, nessa altura, foi aí que começou as minhas questões de trabalhar a autoestima. Mas pronto, olha, para responder e para não fugir muito, que às vezes nós fugimos muito e é bom, mas para quem está daquele lado depois acaba por tornar-se um bocadinho longo, mas sim. Mas para te dizer, quando eu era mais pequena, portanto, eu tinha esta ideia de sempre fazer muito bem ao outro, que já tinha sido muito potenciado pelo meio onde eu estava, pela minha família. Depois eu montava a cavalo, quando era mais pequena, e então eu decidi que eu queria ser veterinária de cavalos, era o que eu queria. Não era ser psicóloga, era ser veterinária de cavalos, porque eu ia ajudar alguém ou animais, mas eu ia ajudar. Exato. Então eu queria ser, só que depois eu tinha um problema que é, eu não consigo, não gosto, não faz-me confusão o sangue, ver sangue. Então qualquer tipo de medicina, seja ela humana ou veterinária, para mim fazia-me alguma confusão. E depois, na altura, mesmo assim, com esta questão do sangue, eu queria na mesma entrar, porque eu achei, ok, não gosto, mas eu quero fazer, vou aprender na mesma. Pode ser que seja algo que depois seja diferente, eu era mais pequenina. Claro. E na altura, quando eu me candidatei, portanto, quando terminas o 12º e te candidatas à faculdade, eu quis me candidatar à veterinária. Foi a minha primeira opção. Só que na altura que eu queria veterinária de cavalos, era animais de grande porte, era em Évora. Ok. Exato, isto para dizer que a Joana é de Lisboa, eu sou de Lisboa. Exatamente. Eu sou de Lisboa, era em Évora e na altura que eu entro para a faculdade eu tenho 17 anos, ainda não tenho os 18. Tal e qual como eu. Tenho 17 anos. Exato. E os meus pais disseram assim, bom, com 17 anos ir para uma cidade diferente, viver sozinha, não tinha carta. Pronto, e então houve ali aquela questão de talvez isto não seja a melhor opção de ir para Évora. E eu pensei, tudo bem, então durante um ano eu faço qualquer coisa aqui em Lisboa e depois eu vou, quando eu fizer os 18. Eu muito convencida disso. Quando comecei a procurar outros cursos para poder fazer durante um ano, porque eu não queria ficar parada, encontrei a Psicologia na Católica, que foi onde eu tirei a minha licenciatura. Exato. E o que é que eu pensei na altura? Eu pensei assim, olha, eles tinham na altura uma bolsa que se tu tivesses acima de 17 valores não pagavas. Eu na altura tinha acima de 17 valores e pensei, olha, um ano, não perco nada e aprendo bastante. E pensei, porquê Psicologia? Vai-me dar jeito para ajudar pessoas, para falar com os donos dos cavalos, se for preciso. Isto vai ser importante para mim. Pronto, e assim foi. Quando lembro perfeitamente no primeiro dia que fui à Católica perguntarem a toda a gente então porquê é que estão aqui, porquê é que escolheram o curso. Lembro perfeitamente de eu dizer eu estou aqui só para fazer um ano porque eu depois vou para a veterinária. Lembro perfeitamente do primeiro ano dizer isso. E os professores ficarem em cima e olhar para mim, ok, pronto. Principalmente porque eu tinha entrado com a bolsa, não é? E eles pensam, então, tão boas notas e não vai aproveitar, vai sair. E lembro perfeitamente de ter dito isso, super transparente. Depois comecei a estudar, comecei a ter as aulas logo e lembro-me o primeiro teste que eu tive nota máxima, a professora entrega-me o teste e diz assim, tenho certeza que quer ser veterinária? Ai, adoro. E eu olhei assim, olha, se calhar não. Mas pronto, se calhar não, foi ali um pensamento de está a ser mesmo interessante para mim, a psicologia. E de repente comecei a gostar muito, comecei a ter boas notas. Então tu, quando tens boas notas, não é? Começas a ser sucedida em alguma coisa, tu começas a ter mais motivação para estudar aquilo, então uma coisa levou à outra e de repente eu estava apaixonadíssima por psicologia. Portanto, não foi amor à primeira vista, mas foi um amor construído. Exatamente. E então eu comecei a perceber assim, uau, eu adoro isto. Chegou ao final do primeiro ano e os meus pais perguntaram, o que é que quero fazer? Eu disse, não, eu quero continuar. Já nem olhei para trás, já foi... Veterinária já tinha. E se me perguntares hoje, eu não me via a ser veterinária. Eu vejo-me mesmo a fazer o que eu estou a fazer. Exatamente. Sim. Preenche-me muito. E lá está, e isto vem muito neste sentido de completamente o contrário do que nos perguntam o que é que nós queremos ser quando formos grandes, que é às vezes nós temos esta ideia que queremos ser uma coisa e podemos efetivamente vir a ser tantas outras coisas maravilhosas e tão boas e que definitivamente não temos que ser só uma coisa. Falávamos disso também ainda há pouco. Falámos, exatamente. Que não temos que ser só uma coisa, porque nós somos muito mais do que isso. Sim. E que história maravilhosa, sem dúvida. E há muitos caminhos, não é? Eu acho também importante quem nos esteja a ouvir que existe mesmo muitos caminhos, não há um caminho certo, não é? Exatamente. E eu acho que quando nós somos um bocadinho mais novos e estamos nesta altura do vou escolher o que é que eu vou fazer, é quase como esta é a decisão da minha vida. Exatamente. Se eu escolher isto,
já não dá para mudar, ou isto Exatamente. é definitivo. E na verdade não tem que ser definitivo. Claro que sim. E não tem que haver um caminho certo. E nós falávamos um bocadinho disto até antes, não é? Que nós almoçámos. Exato. E nós falámos um bocadinho disto que na altura que as pessoas estavam a tirar a psicologia havia muito esta questão da psicologia ser algo... vais para a Com imenso psicologia, desemprego. vais estar no desemprego. Ou seja, há muito esta pressão que às vezes fazem determinadas profissões específicas e que na verdade não quer dizer que vai acontecer, não é? Graças a Deus, nós as duas temos também trabalho. Há muito trabalho para os psicólogos. Acho que a pandemia também ajudou muito as pessoas conseguirem começar a perceber melhor o que é a profissão do psicólogo, o que é que um psicólogo faz, qual é que é a mais-valia de ir a um psicólogo, não é? Portanto, na minha opinião, acho que é importante as pessoas também saberem que ok, há mais do que um caminho certo, não é só, ok, tens que ir por aqui, não, está tudo bem, e mesmo que tu hoje escolhas uma rota, amanhã podes escolher outra. Sim, Exatamente. Imagina o GPS, eu gosto de usar este exemplo, sabes? Exato. Olha, tu pões, olha como eu vim para aqui, não é? Exatamente. Vim para aqui, pus no meu GPS, que lá o caminho, vinha a seguir as ruas. Houve uma rua que eu virei numa que não era para virar, não é? E o que é que o meu GPS fez? Ele não bloqueou, ele não disse assim, pronto, acabou, errou, está errado. Exatamente. Não, o que é que ele disse? Olha, agora viras aqui, vamos dar a volta e vais continuar e vais lá chegar. Exatamente. Não é? Ou seja, não tem que ser aquele caminho, há mais opções. Claro E vais que chegar ao sítio que é suposto chegar. Sem dúvida. E lá está, é muito, muito importante porque, e tu dizes isso, é verdade, estamos ali numa altura tão decisiva, mas ao mesmo tempo numa altura que nós ainda não sabemos, nós vamos construindo ao longo da nossa vida aquilo que nós queremos fazer. E acho que naquela altura é uma pressão que é, e estamos a falar aqui na altura da escolha das universidades, quem escolhe efetivamente se prosseguir com os estudos, acaba por ser aqui uma pressão gigante, e é isso que tu dizes. Está tudo ok se depois tu perceberes ao longo do caminho que não é para ir e queres escolher outra rota e tentar mais do que uma vez. Vai sempre haver um caminho. O que interessa é procurar que tu te sintas bem. E se lá está, como a Joana estava aqui a dizer muito bem, se alguém desse lado não se sente bem com alguma coisa, sendo que efetivamente podia ser diferente, gostava tanto de se calhar me levantar todos os dias e gostar mais daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, vamos sempre a tempo. Claro que há situações em que é mais difícil, mas com esse objetivo em mente nós conseguimos mudar e sem dúvida que é maravilhoso e que isso é algo que nós todos podemos fazer e acima de tudo o que importa é nós estarmos bem e sermos felizes e sem dúvida que a vida dá-nos essa oportunidade também, portanto é maravilhoso nesse sentido. E agora aqui roubando o que eu dizia ali no início, de como é que a Joana também transformou aqui um bocadinho a minha vida no fundo, pegando um bocadinho precisamente nisto, que eu estava quando eu conheci a Joana eu estava numa fase da minha vida que não estava satisfeita onde estava a nível profissional, sem dúvida, e efetivamente lá está, eu senti que não era aquele o meu caminho, eu sabia que não era aquele o meu caminho, mas com medo de, ok, mas se eu deixar isto que tenho que é certo, eu posso perder isto e eu tenho responsabilidades, tenho tudo, já estava casada, tinha uma casa, tinha muita coisa e não posso efetivamente ficar sem nada. Mas também já estava a chegar a um ponto que já estava a equacionar isso, portanto o ponto é que eu já estava ali a chegar à insatisfação. E muito tal como a Joana faz com muitas outras pessoas, naquela altura eu conheci a Joana, foi um clique muito giro, porque acho que me identifiquei muito contigo, não é por acaso. Claramente porque temos aqui valores muito em comum. Então, como eu digo, eu arrisquei e a Joana não estava à procura de ninguém na altura para a equipa, não estava, nem sequer tinha colocado nada a nível dessas questões. Tive uma amiga fantástica que me disse, experimenta, não perdes nada, o máximo podes ouvir é um não, e eu, ok, realmente também, não é porque a Joana é esta mulher maravilhosa e poderosa que aqui está, que na altura eu ficava assim um tanto ou quanto intimidada sem razão nenhuma, porque ela é um amor por dentro, mas na altura tinha um pouquinho de receio, e posso-vos dizer que lá está, foi maravilhoso porque tu recebeste-me com um abraço em palavras, e efetivamente eu digo isto muita vez, tu deste-me a mão para que eu conseguisse dar esse passo, de mudar a minha vida e ir mais ao encontro daquilo que eu queria e que faço hoje em dia, que sou muito feliz e que entretanto já aconteceram tantas outras coisas e portanto não é por acaso que me faz sentido também ter aqui a Joana, porque numa altura muito importante da minha vida foste a mão que eu precisava e não que lá está, não é? Que a Joana tenha dado o salto por mim, porque isto é importante, nós temos que dar o salto por nós e às vezes temos que ir nós também à procura. Mas houve aqui uma mão e esta mão também é sempre de nós ficarmos sempre também muito agradecidos por isso
E isto para explicar o quê? Temos sempre a tempo de ir à procura daquilo que nos faz feliz. E também é preciso ter um bocadinho de sorte em encontrar estas pessoas pelo caminho, sem dúvida nenhuma. E daí queria-vos explicar só muito rapidamente como é que a Joana também entrou na minha vida. Mas sim, sem dúvida nenhuma. E que vem, só muito rapidamente também, essa mudança vem após um curso que eu fiz contigo, que tu na altura tinhas, de autoestima. E que esta minha decisão só vem depois de efetivamente eu ter trabalhado contigo no curso em terapia individual e com muita força lá está, de muitos amigos, familiares. Só com esse trabalhar em mim mesmo é que eu decidi, não, eu mereço mais. E isto é difícil, porque nós às vezes achamos que não, eu não vou sair daqui, primeiro porque posso não arranjar outra coisa melhor, e às vezes não sei se sou capaz, não sei se é para mim. E foi aí, trabalhei essa relação comigo mesma e arrisquei. E fui só. E felizmente ainda bem que eu fiz. E Porque hoje sem em dúvida dia, nós estaríamos e aqui. hoje em dia como é que estás? Ótimo. Sinto-me muito, muito bem. Lá está, claramente cada vez também a alimentar mais esta relação comigo mesma. E sinto cada vez que está mais sólida e melhor. E claramente cada vez mais a lutar por mim. E a lutar por aquilo que eu gosto e feliz. Que é aquilo que é importante. E a respeitar-me a mim mesma. E disseste algo super importante, que é continua a alimentar esta relação comigo, porque Exatamente. é um amor para a vida toda. Sem dúvida. Sempre. Às vezes, e falaste do curso e, estás a ver, funciona muito bem. Funciona sim, senhora, sem dúvida. És aqui uma Sem prova viva que trabalharmos em nós vale toda a pena, não é? Mas é importante porque às vezes eu sinto que algumas pessoas, agora já não tanto, já começam a ter aqui uma percepção maior que há um trabalho a fazer, mas às vezes existem ainda algumas pessoas que pensam que, ok, mas então diga-me só o que é para fazer e eu já fico bem. Exato. E a verdade é que existem obviamente exercícios, estratégias que nós temos que fazer, mas depois temos que continuar a fazer. Não é? Então eu dou dois exemplos que eu dou sempre, que é o tomar banho. Tu não tomas banho uma vez e já está tomado para o resto da vida. Tu tens que ir tomar banho, não é? E o comer. Tu também não basta comeres um dia e pronto, olha, já não preciso comer o resto da minha vida. Não, tu tens que continuar a comer todos os dias. Todos os dias tu comes alguma coisa, não é? Às vezes comes uma coisa mais saudável, outras vezes menos, mas todos os dias tu tens o ato de comer, não é? Se existir essa possibilidade, como é óbvio, mas aqui esta ideia de que o ser humano precisa disso, não é? Então tu precisas igual de trabalhar a tua relação contigo, da mesma forma, todos os dias. Sem dúvida. E lá está. E é esta a importância, uma das grandes questões da importância de nós alimentarmos esse amor próprio que temos por nós mesmos. E lá está. É curioso que também gostava de pegar por aqui, que é, efetivamente, o que é que estavas... Eu acho que tu começaste ainda há bocadinho, que é, o que é que tu sentiste que acabou por te trazer para esta área da autoestima? Porque tu estavas a trazer isso ainda há bocadinho e depois acabámos por ir para outras conversas, que é, há muitas áreas da psicologia, nós temos imensas áreas dentro da nossa atuação. Sei que em mestrado também seguiste a área de clínica, não é? Portanto, logo aí acabaste por escolher aqui também já uma parte de psicologia, por assim dizer. Mas, tal como tu estavas a dizer, tu não começaste por esta área. Tu começaste o teu estágio na Liga Portuguesa contra o Cancro na Oncologia. Ou seja, nós fazemos um estágio antes, na altura do mestrado, e depois fazemos um estágio profissional e só depois é que somos efetivamente psicólogos, não é? Portanto, nós temos aqui 6 anos, na verdade. Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Eu, na altura, estava a fazer o mestrado em Braga e entrei em psico-oncologia no Hospital de Braga. Foi o meu primeiro contacto com as pessoas com doença oncológica. Foi lá. Foi em Braga, nesse hospital. Depois terminei o meu mestrado em Braga, voltei para Lisboa e o meu estágio profissional, o ano júnior para a Ordem, foi na Liga Portuguesa contra o Cancro, portanto, na mesma área da psico-oncologia. Exatamente. Só que, o que é que acontece? Para além de todo o trabalho que tu tens que fazer a nível de psicoeducação, em termos das questões oncológicas, em termos de tudo o que envolve as questões oncológicas, a tua própria forma de adaptação ao diagnóstico, tudo é trabalhado, tudo está muito bem estabelecido, nós tínhamos protocolos para o fazer, mas depois o que é que eu começava a perceber? Havia um impacto muito grande no corpo das mulheres, por causa dos tratamentos. Havia às vezes questões mesmo do próprio corpo, outras vezes era a queda do cabelo, outras vezes era questões hormonais que mudavam até as feições de uma pessoa, e as pessoas diziam muito, eu não me reconheço, eu não gosto de mim, eu não sei o que é que está a passar, mas eu
já não sou eu. Exato. Ou seja, e as questões de autoestima começaram a surgir muito e eu comecei a dar um foco a, espera, falta trabalhar isto aqui, Exatamente. não é? E como é que eu vou trabalhar isto? E foi aí que eu comecei a Uhum. procurar, a pesquisar mais e a estudar sobre o tema. E que na Exato. altura fiz bastantes coisas fora, porque em Portugal não havia... E aliás, E hoje em dia não existe ainda. Exatamente. Sem dúvida. E portanto fui buscar e eu acho que também me deu aqui esta perspectiva que é, nós estamos muito focados em intervir depois. Exato. Não na prevenção. Porque a autoestima, ter autoestima não é um problema, ou não ter, ou seja, baixa autoestima não é uma perturbação. Exatamente. Não é? Só que é uma questão que te vai influenciar e que pode desenvolver muitas outras perturbações. Sem dúvida. Então, tu trabalhares a autoestima é uma prevenção. Claro que sim. Não é? E então, o que é que eu comecei a perceber? Ok, por isso é que se calhar não há tanto o foco cá em Portugal. Portanto, fui buscar fora, comecei a estudar mais sobre esse tema e comecei a trazer para as pessoas na parte oncológica. Portanto, sempre ligado aqui à questão da oncologia. Depois, houve uma certa altura que eu comecei a fazer a minha página online, que foi na altura da pandemia, porque veio a questão de nós termos que trabalhar online. Quando eu trabalhava na Liga Portuguesa contra o Cancro, depois do estágio continuei lá, e quando estava lá foi quando se deu a pandemia. E não sei se te recordas, mas as pessoas com doença oncológica tinham que ficar em casa. Sim. Perdão, ou seja, no Covid foi logo um dos grupos de risco que tinham que ficar em casa. Portanto, as nossas consultas automaticamente passaram para o online, para as videochamadas. E depois eu, quando estava a fazer aqui estas consultas online, depois eu também tinha o meu próprio Instagram pessoal, não é? De ver as coisas, de entretenimento. Vi que havia psicólogos online. Comecei a pensar assim, olha, o que eu digo aqui nas consultas, se calhar também pode ajudar outras pessoas. Porque ali naquela hora o que eu lhe estou a ensinar, o que eu lhe estou a dizer, se calhar, se eu disser para outras pessoas, também vai ajudar. Exatamente. Então comecei a criar a minha página. À altura ainda está tudo, se forem lá até ao fim. Exato, Falava de questões relacionadas à oncologia, não é? Coisas que poderia ajudar relacionadas à oncologia. Mas depois, no início do perfil, eu ouvia muito o que é que as pessoas me diziam em termos de mas pode falar mais sobre isto, mas pode falar mais sobre aquilo. E eu, ok, então vou fazer uma publicação sobre isso. E depois outra pessoa, ok, então sobre isso. Então era muito misturado. Mas depois, automaticamente, ao estudar mais sobre autoestima e amor próprio, sempre que eu estou a estudar acontece uma coisa, e de certeza que a ti também, que também és uma pessoa dos livros, que é, estou a estudar, vejo alguma coisa que eu gosto de sublinhar. Sublinhar, sim. E a minha estratégia, não estratégia porque foi muito inconsciente, mas foi muito de, isto é super interessante, vou pôr online. Então, isso vou ensinar às pessoas. Isto faz todo o sentido, que exercício giro. Deixa-me dizer às pessoas como é que fazem. Então, cada vez que eu ia estudando mais, ia falando mais sobre. E uma coisa levou à outra, porque depois eu comecei a falar mais e mais sobre autoestima e amor próprio. Comecei a desenvolver, na altura, desafios antes dos cursos. Eram desafios de autoestima que ainda hoje existem. Que eram 15 dias em que a pessoa estava a fazer vários exercícios para realmente ter este apoio e fazer esta mudança. Depois vieram os cursos, depois o livro. Ou seja, eu depois entrei muito em, ok, se eu tenho este conhecimento e está a funcionar e é bom para as pessoas, não vou guardar para mim. Vou libertar para poder ajudar mais pessoas. E foi assim. Foi assim que surgiu a autoestima. Tão bom. Lá está, é muito giro perceber estes bastidores da vida, não é? Porque lá está. A autoestima, claramente, quando nós pensamos em autoestima, pensamos na Joana autoestima, mas é muito giro perceber, ok, mas o que é que uma coisa levou à outra? O que é que a Joana foi ali encontrar-se com a autoestima e vice-versa? E é muito giro perceber todo este caminho e que no fundo vem desta vontade de, tal e qual como tu dizias, de tornar mais acessível aquilo que tu percebeste que ajudava tantas pessoas. E é muito curioso que até eu, pelo menos conhecer-te a ti, comecei a ver os teus conteúdos, eu mesmo como psicóloga, infelizmente, e acredito que aconteceu com alguns colegas que até nos podem estar a ouvir, não era das coisas que eu valorizava mais. Porquê? Porque nós não somos ensinados na faculdade que a autoestima é uma área importante. E então nós focamos-nos em tudo o resto. Mas na autoestima não era algo muito importante. Aliás, eu venho de uma área que é sistémica e nós vamos tentar intervir em todos os sistemas da pessoa e esquecemos-nos de intervir no sistema interno da própria pessoa. E é curioso que tu pensas a falar da autoestima e eu percebo, uau, efetivamente isto faz todo sentido. Então, não tenho uma pessoa que eu acompanho que não me fale nisto. E por isso é que eu acho que também depois toca a qualquer um de nós. Porque assim, perturbações, felizmente, nem todos nós nos identificamos com elas, não é?
Agora, a autoestima todos nós temos, mais, menos, num nível mais elevado, num nível mais baixo, mas todos nós temos. E, portanto, faz todo sentido e sem dúvida que é uma área muito, muito importante a ser falada. Sim. E felizmente cada vez há mais falada também. Sim. Eu acho que também podemos esclarecer aqui, também para quem nos ouve, porque às vezes eu já vi este acontecer, que é a autoestima, então é eu gostar do que eu vejo ao espelho. A autoestima Exatamente. Ok, não. Todos nós temos autoestima. O que é isto? O que é autoestima? A autoestima é como eu me vejo. Exatamente. E toda a gente tem uma opinião sobre si próprio. E isso vai ter várias coisas dentro dessa opinião, digamos assim, que é os nossos pensamentos, ou seja, o que é que eu penso sobre mim, como é que eu me sinto em relação a mim e como é que eu me comporto em relação a mim, não é? E isto é ter autoestima. Portanto, todos nós temos autoestima num contínuo. Há quem tenha mais baixo, há quem tenha mais alto, mas é a forma como eu me vejo, não é? E então a autoestima é isto. Só para também esclarecer, porque às vezes as pessoas pensam assim, todos temos autoestima. Não, que eu não gosto do que vejo ao espelho. Ok, mas então a autoestima pode estar mais baixa devido à autoimagem, mas todos temos. Agora, qual é o grau que nós temos? Sim. Por isso é que sempre que nós começamos a trabalhar a autoestima, nós vamos à avaliação da autoestima. Exatamente. Onde é que nós estamos dentro da visão que temos sobre nós? E eu pergunto sempre, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isto porquê? Porque é que eu decidi fazer sempre esta avaliação mais aberta. E eu acho que as pessoas também que estão a ouvir podem ir pensando sobre isto, não é? O que é que eu penso sobre mim? O que é que eu sinto? Porquê é que é uma avaliação aberta? Porque existe uma escala de Rosenberg que é para definires a tua autoestima, portanto, para dar uma escala, um valor, mas a verdade é que é muito limitador. O que é que um valor, não é, ali te vai dizer sobre ti? Na verdade, muito pouco. Até porque uma escala depois não consegue incluir tudo aquilo que tu passas na tua vida, tudo aquilo que é as tuas experiências, porque a autoestima vai sendo construída desde que tu nasces. Todas as experiências, as relações que tu tens, as coisas que te acontecem, como é que tu interpretas as coisas que te acontecem. Portanto, uma escala nunca ia ser suficiente, na minha opinião. Então, a minha avaliação é sempre mais aberta inicialmente, e até através de entrevista e depois alguns documentos, mas a verdade é que aquela escala que existia quando eu comecei a estudar a autoestima, para mim foi... isto não dá a informação que eu preciso. Exatamente. E depois eu gosto de tirar este peso de notas, de números, sabes? Sim. Porque é o número da nota da escola, o número de peso que tu tens na balança, o número de calças que tu vestes. Nós não somos números. Mas então, lá está. Mas infelizmente desde muito cedo que é isso que inconscientemente ou mais conscientemente nos tenta transmitir, tal como disseste. Na escola, na roupa, no peso, sempre que há sempre esta questão que tentam nos incutir de alguma forma e que é muito duro, e depois é importante também desconstruir estas questões e tal como tu dizes, a autoestima muitas das vezes, hoje em dia já não tanto, lá está, já há mais consciência, já há mais conhecimento, mas durante muito tempo também foi associado ao número, ao corpo, ao peso. Durante muito tempo, se alguém falasse sobre a autoestima, era isso que iriam falar. Hoje em dia já se falam de tantas outras dimensões, o amor próprio, cada vez se fala mais sobre ele, não é? E, portanto, claramente que há aqui cada vez mais esta evolução sobre a autoestima e é super importante, porque a autoestima influencia tudo na nossa vida. Tudo, a maneira como tu te vês vai influenciar tudo o resto, tudo o que tu fazes, como é que tu vês os outros, como é que tu vês o mundo. Portanto, há sempre... Eu acho que tens de começar por aí, não tem outra forma. E tens de começar por aí, com prevenção, ou seja, toda a gente. Não é algo que... então quando eu estiver mal eu vou... Não, vamos começar antes, não é? Porque a relação que tu tens contigo tens todos os dias. Quando acordas, quando vês ao espelho, quando estás a fazer o teu trabalho, quando estás a fazer uma atividade extracurricular, ou então quando estás só no teu momento de paz, não é? Como nós falávamos. Portanto, tu estás sempre contigo, não tem hipótese, não há escapatória. Exatamente, claro que sim. Portanto, temos que fazer dessa uma boa relação. Estavas aqui a falar uma coisa muito interessante, e pegando por aí, a história do amor próprio que nós temos connosco mesmos e connosco mesmos. Como é que foi a tua própria história ou jornada contigo mesma do teu amor próprio, desde que ela começa, que é desde muito pequenina, não é? Até agora, como é que tu sentes que ela tem sido? E também falando de coisas muito importantes, que é como é que ela foi mudando, porque esta relação com a nossa autoestima não é sempre em crescendo. Há momentos difíceis e muito desafiadores e é importante falar sobre isto. E não sei se gostavas de partilhar aqui um bocadinho como é que foi essa história contigo mesma. Sim. Olha, eu vou explicar primeiro como é que funciona e depois dou-te aqui a minha percepção, porque acho que também é importante perceber estes conceitos, porque houve aqui a uma certa altura que as pessoas e os autores, e muito nesta onda em que se estudava a questão da autoestima, até na altura que era por escala e tudo, o que é que eles faziam?
era autoestima é quanto eu gosto de mim. Exato. Não é? Uhum. E se acontecer alguma coisa de mal, já não gosto. Se acontecer alguma coisa de bem, Exatamente. já gosto. E na verdade não é assim que nós olhamos hoje em dia, porque é a forma como eu me vejo e eu posso ter desafios e posso errar e eu posso ficar triste comigo por ter errado, mas não quer dizer que muda a maneira como eu me vejo. Eu gosto de mim igual. Eu posso errar, mas eu gosto de mim. Posso estar triste comigo naquele dia, mas eu continuo a gostar de mim. O exemplo que eu dou para ficar super fácil de perceber. Imagina, tu tens um filho, uma filha, um marido, um namorado, alguém que tu ames. Pensa em alguém que tu ames. Exatamente. E tu amas aquela pessoa. Aquela pessoa erra em alguma coisa. Porque acontece. Fazes alguma coisa que tu não gostas, erra em alguma coisa. Tu naquele momento não dizes assim, então já não gosto mais de ti. Não, tu dizes, ei, fiquei desiludida, fiquei triste, mas aquela pessoa ama aquela pessoa. Claro não é? que sim. Mas aquela pessoa vai errar e é verdade, Que é vai normal. acontecer. Claro que sim. Mas tu não deixas de amar automaticamente. E antigamente havia muito esta ideia de que se corre mal, então já não tenho autoestima, se corre bem, já tenho. E então depois apareceu aqui este conceito da autocompaixão, entretanto. Exatamente, que então, também é muito falado. Exatamente, então este conceito da autocompaixão é o quê? É tu tratares alguém da mesma forma, ou melhor, tu trataste a ti mesmo da mesma forma que tu tratas alguém que tu amas. Precisamente. Ou seja, a autocompaixão é tu trataste a ti da mesma forma que tratas alguém que tu amas. Então quando eu dou este exemplo é muito fácil a pessoa perceber. Claro. Não é? Perceber, pois é, não deixo de amar a outra pessoa porque ela errou. Exatamente. Então eu não preciso deixar de me amar a mim porque eu errei. Eu posso perceber o que é que esse erro significou, posso perceber que tenho como melhorar, efetivamente, se for o caso, e aprender com ele. Mas não necessariamente dizer assim, então já não gosto de mim porque eu errei. Exatamente. Não é? Então, o que é que acontece? Tu tens que trabalhar os dois. Esta questão de qual é a tua visão sobre ti e a autocompaixão. A autocompaixão é como é que tu te tratas. Exato. E é tratar-te bem. Exatamente. Não é? Daí como uma haver, pessoa digna. Daí haver tantas dimensões, era isso que a Joana estava a dizer e que é muito importante, de nós trabalharmos todas estas dimensões da autoestima. A autoestima não é uma coisa só e trabalharmos todas estas dimensões super importantes também, Sim, sem dúvida. Sim. Bom, e agora para te contar um pouco da minha experiência, não é? Porque a autoestima ela é feita, ela é criada, começa a ser construída desde o momento em que tu nasces, não é? Portanto, todas as tuas experiências, muitas delas tu não te lembras, porque quando nós somos pequeninos nós não temos essa memória, mas as interações que tu tens na escola, com os teus amigos, com os teus pais, com a tua família, tudo o que vai acontecendo. Eu acho que eu sou uma pessoa com muita sorte, para te dizer a verdade, porque desde sempre muito pequenina, lá está, eu tenho uma relação muito boa com a minha família, amigos muito bons, ou seja, tive sempre aqui uma boa experiência em termos de relações com os outros, relação comigo. Depois houve uma certa altura que a minha mãe já tinha sido modelo, a minha irmã era modelo, eu queria ser modelo também, então acabei por ter aqui uma experiência também no mundo da moda, que foi um mundo que aí eu comecei a ver que, espera lá, porque nessa altura eu ainda tinha muito aquela ideia, eu era pequenina, eu tinha aquela ideia de que quanto mais bonita tu és, mais autoestima tu tens. E bonita, vamos ver, bonita dentro daquilo que a sociedade diz que é o bonito. Pois, exatamente. Toda a gente é bonita. A minha avó dizia-me isso, era muito gira. A minha avó desde pequenina diz sempre, é tão bonita, é tão bonita. E às vezes tu olhavas e dizias assim, não, acho muito bonito. E a minha avó assim, todas as pessoas são bonitas. E eu, pois é. Não é? Desde pequenina, por acaso lembro muito bem disso da minha avó, é sempre, toda a gente é sempre super bonita. Exato. E tu ficavas assim, avó, por acaso não és assim? Todas as pessoas são bonitas. Exatamente. As pessoas são bonitas. Esquece o exterior, não é? E eu escrevo no meu primeiro livro uma coisa muito engraçada que é, então e de repente se todo mundo fosse cego? Sim. Como é que era? Exatamente. Não é? Quem é que tu amavas era pelo quê? Não? Exatamente. É o interior. Claro que sim. Mas pronto, isto para depois te dizer que na altura, quando eu estive neste ambiente de misses, de modelos, etc., comecei a perceber que eram pessoas lindíssimas segundo o padrão, tudo lindíssimo, toda a constituição da pessoa, era tudo dentro daquilo que a sociedade diz que é o perfeito. Exato. E a autoestima era tão baixinha, e eu fiquei assim, espera, então não pode ser a mesma coisa. Claro. Como é que uma pessoa que é tão bonita não tem uma boa autoestima? Naquela altura o conceito não estava... E mesmo hoje em dia, se nós formos bem a ver, nós às vezes ficamos surpreendidos em descobrir que alguém que aos olhos da sociedade tem o padrão de beleza que é supostamente imposto, e nós ficamos muito surpreendentes como é que esta pessoa não tem autoestima, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Tudo. A imagem tem uma parte de todas as partes que compõem. Claro não é? que sim. Portanto, Claro que sim. Não chega só a tua percepção da tua imagem. Há tantas outras coisas à volta a trabalhar. E aí eu acho que foi o primeiro contacto que eu tive com espera, isto não é bem aquilo que eu penso que é. Quando eu era mais pequenina. Mas eu sempre, lá está, tive sempre ótimas experiências.
Até que, como eu estava a contar, eu tive questões de bullying. Ou seja, sofri de bullying com certas questões. E nessa altura eu duvidei de mim. Não é? Porque, quer queiramos, quer não, quando nós ainda não temos um autoconceito, um autoconhecimento forte, para teres um autoconceito, que é aquilo que tu pensas sobre ti, bem estabelecido, sólido, qualquer comentário de alguém vai-te fazer duvidar. Sem dúvida. Não é? Porque as pessoas à nossa volta, nós somos seres sociais, vamos ouvir os comentários dos outros e todos nós temos aquilo que é chamado o medo do julgamento dos outros. Uns mais, outros menos, mas todos temos o medo do julgamento dos outros porque é uma questão de sobrevivência já, desde há muitos anos. Claro que sim. E então, quando eu começo a ouvir comentários negativos sobre mim na altura, eu comecei a duvidar de mim, porque na altura ainda não tinha isto trabalhado conscientemente, quem eu era, o que é que eu conhecia sobre mim, realmente o que é os meus valores, o meu propósito, quem é que eu sou. Exatamente. Porque quando não está bem trabalhado, facilmente tu tremes com aquilo que as pessoas te dizem à tua volta. Exato. Mas quando está bem trabalhado, tu não fazes isso. Vou-te dar outro exemplo. Eu sou a senhora das analogias. Mas vou-te dar outro exemplo. Olha, imagina assim. A minha roupa é branca, certo? Para quem nos está a ouvir, a roupa a minha roupa é efetivamente branca. Exatamente. Exato. A minha roupa é branca. E tu podes-me dizer assim, Joana, essa tua roupa preta... E eu te vou dizer assim, não, mas é branca. E tu podes dizer, não, desculpa lá, é preta. Desculpa, acho horrível ser preto. Não percebo o preto. Começas a criticar e dizer que é preto. Eu vou dizer assim, no máximo eu posso pensar assim, olha, a Marta está daltónica. A minha roupa é branca. Porquê? Porque eu sei que é branca, sabes? Então tu podes dizer, tu podes criticar e eu vou pensar, pá, não é sobre mim, é sobre ela. Não é? Porque a minha roupa é branca e eu tenho a certeza que é branca. E é isto que acontece, quando tu tens o teu autoconhecimento definido, tu sabes quem tu és, se alguém vem dizer mal de ti ou falar mal de ti sobre isto ou sobre aquilo, tu pensas, epá, isto diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, porque eu sei que eu sou isto. Exatamente. Não é? E eu acho que esta questão das cores ajuda muitas pessoas a perceber. Muito, sem dúvida, é uma analogia fantástica. Porque é isto, é ou não é? É branco. Sem dúvida. Por mais que os outros digam que não é. Exatamente. E então tu tens essa percepção. Eu acho que ajuda a entender isto, que é, se tu tiveres esta base sólida, ok, tu enfrentas muito melhor isto, porque as pessoas vão comentar. Faças o que quiseres. Faças o que quiseres, digas o que disseres. Então tu tens que seguir fiel a ti. Se tu não tiveres este caminho que tu sabes que para ti é o que faz sentido, é fácil tu, por exemplo, dizes-me assim, não, se eu fosse a ti virava à esquerda. Eu, ok, vou virar à esquerda. Não, mas vira à direita. Ok, tu vou virar à direita. E depois vem outra pessoa e diz-me, não, desculpa, tens que ir em frente. Pois, então é em frente. Então espera, já me sinto perdida. Ou seja, eu não tenho uma percepção sobre mim, claro. Não é? Não tens um rumo, não tens nada definido. Então, por isso é que é tão importante tu trabalhares em ti, para tu saberes quem tu és. E depois o que os outros dizem, diz mais sobre os outros e da percepção dos outros sobre ti do que realmente quem tu és. Efetivamente, claro que sim. E estavas aqui a dizer então que infelizmente algo muito comigo, acredito que muita gente que esteja a ouvir e a ouvir que também se identifique, que passaste esta fase aqui mais difícil do bullying, não é? Aqui colocaste muito em questão o teu valor. Depois como é que sentiste que depois foi seguindo até à mulher que és hoje em dia, com a relação que tens hoje em dia contigo? Depois, olha, ajudou muito a relação que eu tinha com os meus pais, obviamente, que eu pedi ajuda, na altura que eu comecei a duvidar de mim, pedi logo ajuda e disse assim, alguma coisa não está certa, não me estou a sentir bem, não quero continuar a fazer o que estou a fazer porque estou a receber este tipo de feedback ou de comentários negativos, alguns até bastante maldosos, assim... bom, isto está aqui a ser algo estranho, não estou a perceber, preciso de ajuda. Os meus pais foram pessoas muito, obviamente, logo prontos a ajudar. Eu costumo dizer que eles são muito a minha rede dos trapezistas, não é? Que eles deixam-me voar e tudo, mas se eu tiver que ir, está lá a rede. Não é? Portanto, não há problema nenhum. E então eu pedi ajuda, que é uma coisa super importante. Eu acho que quem nos está a ouvir, se precisar, deve pedir ajuda, não tem problema nenhum. E comecei a construir isto. Não é? Comecei a construir quem é que eu sou, quais é que são os meus valores, o que é realmente importante para mim, porque é que eu faço o que eu faço. E depois hoje em dia, já agora saltando para o momento presente, hoje em dia em que eu tenho uma presença digital e que eu coloco muitas coisas online, eu partilho muitos vídeos, partilho coisas às vezes que acontecem no dia-a-dia, às vezes ensinamentos, e há pessoas, e já me aconteceu N vezes, já não foi só uma vez, já foi várias vezes, já aconteceu alguém não gostar e fazer um comentário maldoso sobre a situação em que há um ataque pessoal, não é? E as pessoas, às vezes por trás de um ecrã, às vezes até são aqueles, sabes aqueles nomes que diz user 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sim, exatamente. Tu não sabes quem é, mas a pessoa
coloca-te ali em causa, comenta alguma coisa de errado. E hoje em dia, era aquilo que eu te dizia, se isso acontecer comigo, eu já só apago e continuo, porque eu sei qual é o meu propósito, sei porque é que estou a fazer aquilo, não é? Sei porque é que eu estou a dar este conhecimento às pessoas, sei porque é que eu quero fazer o vídeo X ou Y, e então eu estou a fazê-lo por uma boa causa e, na minha opinião, é para ajudar as pessoas. No dia em que não for, aí eu estou mal. Exatamente. Não é? Mas enquanto eu quiser ajudar as pessoas e a minha intenção for essa, é isso que eu vou fazer. Eu olho àquilo que me dizem sempre que é construtivo. Imagina, tu dizes assim: olha, se calhar naquele vídeo tu podias ter utilizado outro tom, se calhar não foi o tom mais adequado. E eu posso te perguntar: mas qual é o tom que tu achas que é mais adequado? E tu dizes-me assim: olha, eu acho que nesse podias até ter um tom mais divertido, porque era um tema mais leve, não precisavas ser tão sério. E eu, olha, ok, obrigada, da próxima vez eu já posso fazer isso. Outra coisa, tu dizes assim: é horrível aquele vídeo, olha, péssimo, odiei, Exato. tu realmente não gosto. E tu ficas assim, ok, claro, isto é mais destrutivo do que construtivo. Eu não ia aprender, não ia perceber o que é que tu não estavas a gostar. E todo ciclo só te ia destruir. Exatamente. Então eu hoje em dia lido muito bem com isto, que é bem, mas não é para, Exato. não é para receber muito. Exato. Estou a brincar. Mas o que eu estou a dizer é, eu lido bem com isto no sentido em que eu filtro em que o que é realmente sobre mim, o que é que eu posso aprender e é construtivo para mim, ou o que é que estão ali a dizer que realmente não é sobre mim, é sobre o pensamento da pessoa sobre aquilo, e que se calhar é a pessoa que também tem que perceber que eu aprendi isto desde pequenina, que é quando tu tens algo bom a dizer, diz em público, mas quando tu não tens nada de bom para dizer, não vais ajudar ninguém, não digas nada. Sem dúvida. Aliás, tu até tens uma frase muito gira que eu lembro de teres falado numa apresentação, que acho que até vinha de alguém da tua família, que é quando elogiares, elogia em público. Como é que era a frase do resto? Sim. É assim, quando queres fazer um elogio, tu podes fazer em público, mas se tu queres fazer uma crítica, tu fazes em privado. Porquê? Porque a crítica, se tu queres fazer uma crítica construtiva, tu fazes em privado, porque o que é que tu queres fazer? Tu queres ajudar aquela pessoa. Se eu faço uma crítica em público, o que eu estou a fazer é baixar aquela pessoa, eu estou a humilhar aquela pessoa, mesmo que até seja construtivo, porque às vezes as pessoas dizem, eu estou a dizer isto para o teu bem, com muitas aspas, exatamente. Mas se é para o meu bem, então vem comigo à parte e fala-me sobre isso. Exatamente. Não faças em público. Claro que sim, porque expõe logo a pessoa de todo um outro nível. E lá está, era aquilo que estávamos a dizer há pouco, por muito que seja muito dito como uma melhor das intenções, a pessoa foca-se tanto no julgamento social, como estavas a dizer há pouco, todos nós temos esse medo, que já não estamos a ver, já não estamos a aprender. E essa frase, por acaso, foi uma frase que tu disseste que me marcou assim imenso, e acho que faz todo sentido, que é, se temos algo bom a dizer, então podemos dizer sempre, e lá está, se for em público, em privado, o que for. Se for algo que achamos que pode, lá está, não ser assim não é, pode não ser tão fácil de receber, por assim dizer, fazê-lo sempre em privado. Sempre, sim. E tu podes fazê-lo, ou seja, exatamente. Se tu tens a oportunidade de fazer em público, tens a oportunidade de fazer em privado, não é? Exatamente. Eu levo isto para tudo, levo isto para as minhas relações pessoais, levo isto para as minhas relações profissionais. Tu temos equipas, sabes como é que é, nós quando estamos com uma equipa, tu vais chegar e chamar a pessoa à frente de toda a gente para dizer algo errado. Eu não faço isso. Se eu tiver um feedback bom, uma coisa eu ponho para as pessoas verem, um elogio bom, bora. Se houver alguma coisa, há uma mensagem privada e digo assim, olha, vamos reunir nós as duas para falarmos. E falamos sobre o que há com vista à solução, sabes? E eu uso isto muito sempre, eu acho que é uma forma de eu respeitar o outro. Eu acho que eu sinto que é uma forma de respeitar a outra pessoa. Sem dúvida. E lá está aí, que é preciso... por acaso estamos aqui a trazer uma coisa muito, muito importante e interessante, que é, nós que somos as duas psicólogas, estamos aqui, temos as duas páginas, não é? Mais públicas, e é importante, às vezes, fazemos este reminder, que cada vez se fala mais também, mas que, infelizmente, acho que não se faz o suficiente. Que é, mesmo pessoas que tenham a sua vida um bocadinho mais pública, mais exposta, é importante relembrar que existe sempre um ser humano por detrás. E que é importante relembrarmos-nos que as nossas palavras têm força, tanto mais positiva como mais negativa. E, portanto, às vezes temos moderação naquilo que dizemos às pessoas. Se tem algo bom para partilhar, que aquela pessoa está linda, que adorou aquele vídeo, que gostou muito, que aprendeu alguma coisa, então digam. Acho que é sempre maravilhoso receber os comentários. Se tiverem alguma crítica construtiva, muito negrita esta parte, digam-no em privado. E também com cuidado como dizem isto. E falávamos sobre isso há bocadinho, que é muito duro às vezes termos que lidar com estas coisas, e daí, mais uma vez, ressaltando a importância todo este autoconhecimento que nós temos e tudo isto que já construímos,
Porque se há um abanão num alicerce que não é forte, a probabilidade de ele ruir é muito grande. E se nós trabalharmos a autoestima, é trabalharmos este alicerce que, por muito que hajam grandes abanões, nós vamos continuar, mesmo que um bocadinho mais frágeis, mantemos-nos em pé. E é importante relembrar isto de que nós somos seres humanos, nós e outras tantas pessoas que também têm a sua vida mais exposta online, e que é importante respeitarmos-nos a todos nós. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Sim, sim. E eu estava-te a dizer, eu acho que tu fazes isso muito bem, não é? Então na tua página trazes muito exemplos do dia-a-dia da Marta Pessoa. Não da Marta psicóloga, não é? Da Marta Pessoa. E eu acho que também é importante, porque às vezes as pessoas... Hoje estamos a falar de psicologia, porque somos psicólogas. Exatamente. Mas às vezes eu vejo este escrutínio muito público para influencers, pessoas que aparecem. E é quase como se aquela pessoa fizesse uma coisa que não é tão certa... Ou algo que as pessoas têm todas o direito de lhe dizer algo negativo. Como se alguém, por ter uma exposição mais pública, nos desse o direito a alguma coisa. Sabes que é muito complicado, porque todas as pessoas são pessoas. Né? E não é por ter um perfil, ou por ter até empresas, que às vezes há pessoas que representam empresas, mas são pessoas, não é? Ao final do dia, são elas com elas. E nós ouvimos o que os outros dizem, não é? E tu dizias uma expressão que eu uso muito para o amor próprio, mas que é para todas as relações, que é as palavras têm poder, não é? E aquilo que tu vais dizer a alguém tem o poder de inspirá-la, de elogiá-la, de lhe fazer bem, ou tem o poder de destruí-la e de fazer a pessoa sentir-se mal. Sem dúvida. O mesmo acontece connosco, lá está. Aquilo que tu dizes a ti mesma, não é? Por exemplo, eu erro, é como eu estava a falar há pouco, não é? Eu também posso errar e vou lá e tento melhorar. Mas se eu errar e disser assim, ai que burra, isso é a mesma coisa, eu sou isto e aquilo, que às vezes é a nossa tendência, não é? Eu essas imagino que acabou de ouvir estas palavras e diz assim, eu digo isto tantas vezes a mim própria, Não. Temos que deixar, porque cada vez que dizes isso, não é? Tu estás a ouvir isso que estás a dizer, não é? Exatamente. Tu podes dizer assim, ok, eu até nem vou dar o exemplo, vou-te dizer assim, como é que tu dizes a alguém que tu amas? A pessoa erra e tu dizes, és bem burra, és bem a mesma coisa. Tu não vais dizer isso, tu vais dizer assim, olha, vai, da próxima consegues melhor, pronto, olha, foi pena não ter conseguido certo, mas da próxima tentamos outra vez. É isto que tu dizes. Então, é isso que tens que dizer a ti, não é? Às pessoas que tu amas. Agora, também às pessoas que nós não conhecemos, é importante nós tratarmos bem. Pá, nós não sabemos o que é que a outra pessoa está a passar. E isto é importantíssimo, que é, mas a outra pessoa estava-se a rir, eu disse o meu comentário e ela riu-se. Um sorriso não quer dizer felicidade. Há tantas pessoas que sorriem que não estão 100% felizes. Sem dúvida. O exemplo que eu dou, mais uma analogia, o exemplo que eu dou é, tu estás num dia menos bom. Não é? Imagina, nós fomos almoçar. Imagina que estávamos assim, uma de nós estava assim num dia um bocadinho menos bom. Mas eu dizia assim, bora tirar uma foto para recordar. Primeira coisa que tu fazes? Sorrir para a foto. Quem vai ver a nossa foto vai dizer assim, ei, olha, tão feliz estava. E na verdade naquele dia se calhar até tinha estado imaginado, desabafado, uma coisa super triste tinha acontecido. Mas quem vê aquele momento vai dizer assim, muito bem. Exatamente. Não quer dizer que se a pessoa está a sorrir está bem. Há vezes que sim, ainda bem. Mas isto só para dizer que temos que ter cuidado, não é? Porque às vezes a pessoa diz, eu disse e a pessoa riu-se. Não quer dizer que a pessoa tenha interiorizado bem ou gostado sequer do comentário, não é? Portanto, nós nunca sabemos o que é que o outro está a passar e o que eu digo é, eu nunca sei. Bem ou mal, se eu te tratar bem, eu estou a acertar. Exatamente. Não é? Portanto, pode estar bem, pode estar mal. Eu sei que se eu te tratar bem, não vou errar. Pelo menos, não é? Ou seja, se for sempre gentil, pegando na palavra, tu estás sempre certo. Sem dúvida. E lá está, pegando aqui num bocadinho que estavas a dizer há pouco, não é? E pegando aqui um bocadinho nos dois mundos que nós trabalhamos aqui as duas, não é? É um bocadinho mais as relações, sejam elas quais forem, e aqui as um bocadinho mais a questão da autoestima, mas obviamente que isto vem tudo junto, e é isso que eu quero mesmo trazer, é que sem dúvida que dificuldades ou níveis mais baixos de autoestima, de amor próprio, claramente afeta todas as áreas da nossa vida, sem dúvida. E agora começando, só por um exemplo teu, e depois vamos seguir aqui com outras perguntas, sentes que, por exemplo, isso alguma vez te afetou a ti, nos teus relacionamentos, em coisas específicas da tua vida? Gostasses de dar algum exemplo em específico? Olha, eu acho que possivelmente em questões, assim como estás a lembrar, em questões mais de projetos. Ou seja, há isto a acontecer, estás convidada para fazer. E se o teu pensamento for de
epá, não sou capaz, não sei se eu vou conseguir. Exato. Tu não vais, provavelmente podes dizer que não. Há um convite que era uma coisa que se calhar ia ser boa para ti. Sim. E talvez no início eu possa ter tido esses pensamentos, e nós lembra-te que eu falei pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu posso ter tido esses pensamentos, mas eu nunca me comportei dessa forma. Mesmo quando eu tinha medo e duvidava, eu dizia assim, não, mas eu vou. Ok. E depois eu vejo como eu resolvo, mas eu vou. E então o comportamento acabava por ser diferente daquilo que era o pensamento, porque havia já esta ideia de não, calma, isto é um pensamento, o pensamento não é um facto. Exatamente. Há 2 exercícios muito giros que se calhar até pode ser útil nós partilharmos aqui, Sim. que é em relação aos pensamentos, porque é fácil e mesmo quando tens uma autoestima trabalhada pode acontecer, tu dizes assim, não sei se sou capaz, não sei se vou conseguir, será que as pessoas vão gostar daquilo que eu vou fazer? Ou seja, estes pensamentos de dúvida e são normais, não é normal, e atenção, isto é importante, tu teres só pensamentos positivos, isso não existe. Não. Isso é Nós temos vários pensamentos. Claro que sim. O certo é gerir os pensamentos que tens. Exato. Não é dizer assim, não, eu só posso pensar positivo. Não existe. Agora, eu tenho que aprender a gerir os meus pensamentos. E há 2 exercícios muito giros para gerir o pensamento quando vem um pensamento negativo. Exatamente. Um deles é assim meio estranho, que as pessoas normalmente dizem assim, isso é um bocadinho estranho, mas há quem adore. E depois há outro que é mais racional, digamos assim, mais fácil. Então, o que é assim mais estranho é tu dares um nome à tua mente. Ou seja, os teus pensamentos vêm da tua mente, não é? Exato. E uma coisa é eu pensar assim, pá, não sou capaz. Imagina que eu dou Maria ao nome da minha mente. Exato. E uma coisa é eu dizer assim, eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir. Outra coisa é eu dizer assim para mim, pá, a Maria está a dizer que eu não sou capaz. Pá, mas é a Maria que está a dizer, não quer dizer que eu não seja. Exatamente. Sabes? A Maria está a dizer, não quer dizer que eu não seja. Ou seja, já distancia um bocadinho. Já externaliza aqui esta questão. Já externaliza. E alguns pacientes funcionam muito bem. Eu tenho pacientes que dizem mesmo, a Mónica está-me a dizer isto, mas não quer dizer que seja verdade. Exato. Não, a Júlia está-me a dizer, mas eu não quero dizer que... Eu assim, exatamente. E a partir daí, mas não quero dizer que seja verdade, quando tu já te distancias do pensamento, tu já dizes, ok, então se não é verdade, vamos ver as minhas hipóteses, não é? Porque se tu assumes o pensamento como absoluto, como verdadeiro, tu já ages de acordo com ele. Então essa é uma. Mas algumas pessoas dizem assim, pá, mas é um bocadinho estranho estar a dar aqui um nome a mim. Mas há pessoas que gostam, portanto gosto sempre de dar os 2 exemplos. O outro, que é super simples também, que tu aplicares, é, em vez de dizeres o pensamento, é tu dizeres, estou a ter o pensamento de... Ou seja, imagina, em vez de tu dizeres, pá, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que não vou conseguir, é dizer assim, eu estou a ter o pensamento de que eu acho que não vou ser capaz. Eu estou a ter o pensamento que eu acho que não vou conseguir. Mas é só um pensamento. Não é a verdade absoluta. Então este exercício ajuda-te logo a parar este envolvimento no pensamento, porque quem tem pensamentos negativos sabe que vem outro e a avalanche continua. Exatamente. Portanto, o bom é tu distanciar-te logo do pensamento, assim, calma, pensamentos não são factos, não é? Exatamente. Então eu estou a pensar isto, quer dizer que isto é verdade. E depois aí tu vais questionar, procurar evidências para perceber se é ou não é, e aí já entras noutros exercícios. Exatamente. Mas este só assim, porque eu acho que pode ser útil para as pessoas para parar logo o pensamento naquele momento de calma. Isto é só um pensamento. Claro que sim. Porque é muito importante, porque nós às vezes ficamos tão envolvidos naquilo que a nossa própria mente nos diz, que nós interpretamos que aquilo é realidade e que aquilo que nós estamos a dizer sobre nós é verdade. E é muito importante distanciarmos para percebermos que é isto. A mente pode nos querer transmitir alguma coisa, não quer dizer que seja verdade. E uma coisa muito importante, aquilo que a mente nos diz, nós também somos capazes de mudar. E é muito esses exercícios que fazemos em terapia, esse trabalho que também fazemos com as pessoas. E depois é tão maravilhoso elas também já fazerem esses exercícios consigo. É aquilo que tu dizias, não é? Depois já dizerem, não, foi a Júlia que disse aquilo, não é eu que sinto isso, não sou eu que concordo com isso. E esta transformação é maravilhosa e efetivamente é possível para todos nós termos esta transformação. Não está tão acessível para toda a gente, mas quem estiver, lá está, acho que não podemos deixar de deixar esta mensagem que é: façam sempre este investimento em vocês, de alguma forma. Há várias formas de como começar. Tal como falávamos há pouco, por exemplo, os livros da Joana são livros acessíveis a toda a gente. Temos cursos, às vezes, que também são acessíveis a toda a gente. Uma coisa muito importante, nada disto que estamos a falar substitui nunca a terapia, mas são passinhos importantes que qualquer um de nós pode ir dando para conhecer mais de si, ir-se trabalhando, e se um dia puderem ter a possibilidade de vir a fazer terapia, esse é sem dúvida... Eu acho que assim um ex-libris de transformação, não é? Daquele espaço que efetivamente acabamos por fazer toda a transformação. E portanto, há vários caminhos que podemos fazer, mas trabalhem em vocês, porque é um investimento para a vida toda. É o melhor investimento que vocês vão poder fazer, porque
Há muitas, mas muitas relações na nossa vida. Temos muitas pessoas que entram, saem, ficam, deixam de estar. Nós nunca, mas nunca vamos deixar de estar connosco mesmos. Do primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida. Sim, sim. E, Eu costumo portanto, brincar, eu isto digo que é um casamento sem possibilidade de divórcio. sem não qualquer não tipo tem, de possibilidade, não sem tem dúvida hipótese. nenhuma. Sem dúvida Portanto, nenhuma. Sem dúvida É fazer nenhuma. dela a melhor relação que nós pudermos, porque lá está, vai influenciar as outras também. Vai influenciar a nós, o nosso dia a dia, Claro que mas sim. vai influenciar as outras Claro que sim. relações, os nossos projetos, a nossa vida profissional, social. Exatamente. Portanto, é de facto, eu diria, a base da base, não é? Quando tu falavas Sem dos dúvida. alicerces, não é? De quem É sem somos. dúvida que é a base. É Sem importante. dúvida. E pegando nisso, lá está, aqui em relação às relações, e eu que estava aqui a dizer, e desculpem aqui a minha repetição, digo tanto isto, já em sessões estou sempre a dizer a mesma coisa. Eu digo muito em relação às relações, porque falo muito de relações e então estou sempre aqui a cometer esta pequena gafe. Mas nós sabemos que efetivamente uma autoestima mais baixa pode influenciar e muito qualquer tipo de relação que nós tenhamos. Mas agora para sermos mais específicas, principalmente estas relações que são as relações que eu acabo por falar e trabalhar mais, porque trabalho muito também com casais e portanto falo muito em relações amorosas, nós sabemos efetivamente que a baixa autoestima pode influenciar e muito qualquer relação amorosa que nós tenhamos. E gostava aqui de trocar um bocadinho de ideias contigo, o porquê, não é? E como, o que é que pode, quais é que são as consequências que podem advir disto, que são várias. E isto é só um pequenino exemplo que nós vamos dar de como é que uma autoestima não trabalhada pode ter tanto efeito na nossa vida e que efetivamente trabalhando podemos mudar muita coisa. Mas lá está, efetivamente assim, que te lembres assim de repente, não é? O que é que tu sentes que a baixa autoestima pode efetivamente influenciar muito as relações? Em termos de relações, não é? Olha, eu acho que só para começar, antes até de estares em relação, quando estás a pensar, estar na relação. Logo aí. Exatamente. Logo aí, não é? Porque a baixa autoestima pode te influenciar de duas formas. Ou em tu teres uma relação para suprimir algo que tu não te consegues dar a ti, tu queres alguém para vir suprimir algo e então tu acabas por entrar num relacionamento. E isto não é uma forma saudável de entrar num relacionamento. E tu acabas por entrar à espera que o outro vá suprimir certas necessidades que tu tens, que tu própria tens que ter suprimidas. Tens que ter suprimidas por ti. Exatamente. E então tu acabas por escolher alguém ou aceitar alguém de forma rápida, mesmo que não seja de acordo com os teus valores, não seja um relacionamento saudável, mas tu aceitas porque não queres ficar sozinha, porque tens medo de ficar sozinha, porque precisas de alguém para suprimir essas necessidades, ou também existe o efeito oposto. Sim. Que é a pessoa ter medo que a outra pessoa não a vai amar porque não sabe se é digna de amor o suficiente, que tem muita desconfiança sobre o outro. O ciúme também é algo que parece muito associado à baixa autoestima. A necessidade de controlo também. Exatamente. Portanto, pode influenciar quer para um lado, quer para o outro. Ou seja, tanto no de vou-me envolver em relações rapidamente para eu não ficar sozinha, como vou fazer o movimento oposto de não confio em ninguém, não me vão amar da maneira certa, não sei, então também me vou aqui afastar. Portanto, acho que não há aqui uma relação tão saudável com o amor. Mas eu também acho que é importante dizer que nós não temos que estar 100% prontos e 100% com autoestima, não é? Exatamente. Para conseguirmos amar outra pessoa e para conseguirmos estar numa relação. Porque, e Marta, tu és aqui especialista em relações e a verdade é que as pessoas aprendem muito em relação. Tu aprendes muito sozinha, mas tu aprendes muito em relação. Muito. Em relação com o outro, tu aprendes sobre o outro, sobre os dois, mas sobre ti também. Sem dúvida. Então, é importante este trabalho existir, quer fora da relação, quer dentro. Sem dúvida. Isso é uma questão que por acaso me fazem muitas vezes, que é se é possível amarmos outra pessoa verdadeiramente sem nós nos amarmos. Então a resposta é possível. Claro que sim. É possível. Se não tem nada a ver quando nós já nos amamos, não tem nada a ver. É possível, sim. Nós temos bastantes pessoas que não se amam a si mesmas e a si mesmos, infelizmente, e conseguem amar verdadeiramente outras pessoas. Agora, se é feito da mesma forma e principalmente de forma saudável, muitas das vezes não. Porquê? O que é que acontece? Quando nós não nos amamos, não colocamos aqui imensas coisas que são super importantes. Podemos falar aqui tanta coisa, mas, por exemplo, limites. Deixarmos que as pessoas às vezes façam, digam e façam-nos sentir imensas coisas que nós não deveríamos de todo permitir e que isso depois pode-nos... Isto, no fundo, pode ser quase uma roda do ratinho, que é tu tens baixa autoestima, estás numa relação que também existem, infelizmente, vários tipos de relações que ainda
só Exato. acentuam esta questão e, no fundo, às vezes não saímos deste ciclo muito difícil. Há tanta coisa que pode acontecer quando nós amamos e não nos amamos. Os limites, os ciúmes que falavas há pouco. Uma coisa muito importante de desconstruir, que nós hoje temos aqui um bocadinho esta dificuldade de perceber. O ciúme é uma emoção. E as emoções são normais. Nós todos temos emoções. E, portanto, está tudo ok em nós sentirmos ciúmes. E os ciúmes até vêm um bocadinho desta questão do medo. O ciúme vem um bocadinho até da emoção também do medo e de algumas questões. E, portanto, muitas vezes isto é só uma demonstração que nós queremos estar mais próximos daquela pessoa. E está tudo certo. O problema é que muitas das vezes, duas coisas. Ou é mal interpretado pela pessoa que está do outro lado, ou às vezes é muito exacerbado pelas inseguranças que nós temos. E depois aí sim, que tu também dizias há pouco, muitas vezes vai para um outro nível, que, por exemplo, nível de controle com outra pessoa. Isto não é saudável de todo. E, portanto, isto é, por exemplo, um mínimo exemplo que nós temos, que é, muitas das vezes, quando existe ciúmes nas relações, e infelizmente também há aquele mito horrível de que ciúmes são demonstração de amor. Não. Ciúmes são uma demonstração de que queremos ter proximidade com o outro. Cuidado quando dizemos que ciúmes é demonstração de amor, porque pode ser muito perigoso. E Porque, tudo é em grau, não é? Eu acho que estou a ouvir a falar e tudo é em grau. Sem dúvida. Lá está, não é? Tu teres ciúmes de uma coisa ou ter ciúmes todos os dias de todas as coisas. Exatamente. Nós temos que avaliar as coisas em grau, não é? Claro Não que pode sim. ser. Claro que sim. Por exemplo, é como a expressão que dizem, que eu não gostava muito desta expressão. Vou dizer aqui, é a primeira vez que eu digo isto publicamente. Temos aqui Vamos exclusivo. Mas que eu não gostava muito desta expressão que muitos psicólogos usam e que eu não gostava. Eu percebo-a, mas eu não a uso porque eu acho que pode também induzir ao extremo oposto, que é quando a expressão que diz é ok não estar ok. Todos os psicólogos, todos não quero generalizar, mas muitos psicólogos usam esta expressão para validar as emoções à pessoa, não é? E dizer assim, é ok não estar ok. E é verdade, é ok em alguns momentos não estar ok. Mas quando tu dizes isto, quem está do outro lado, se não tiver este conhecimento de é um psicólogo a validar as minhas emoções, a pessoa pode achar assim, então é ok eu estar sempre mal, então para que é que vou pedir ajuda? Se é ok eu não estar bem, não é? E então eu nunca usei muita expressão e não gosto muito da expressão. Entendo-a perfeitamente porque é que existe, se for explicada. Porque se não for explicada, percebes, para quem está de fora e não é psicólogo, não vai perceber que ok, ela está a validar a minha emoção neste momento. Exatamente. Não, e vai achar, não, é ok não estar ok. Pronto, Claro. então se também não estás ok, também não precisas pedir ajuda, porque é ok, é normal. Claro, ok, é normal nós temos momentos de tristeza, é normal termos momentos de raiva, que também é uma emoção que às vezes as pessoas não gostam, não é? Exatamente. É ok termos estes momentos, mas não é ok estar sempre assim. Claro, não é? Sim, então é isto do grau que eu te dizia, não é? Porque, ok, ter tristeza, obviamente, todos vamos ter. Ter raiva, obviamente, todos vamos ter. O ciúme também vai aparecer. Agora, sempre, não é? O tempo inteiro, qual é o grau em que aparece? Claro que e eu acho que é um bocadinho isto que estás a falar, não é? Do grau em que aparece. Sem dúvida. E lá está aí, termos também a questão muitas das vezes que o ciúme, quando também é exacerbado, às vezes as pessoas têm muita tendência a atribuir isso à culpa do outro. Claro que temos de ter aqui atenção, e efetivamente às vezes as pessoas dão-nos razões para isso. Isso sim, então pode ser um red flag, como nós falamos muitas vezes, as bandeirinhas vermelhas a que convém estarmos atentos, mas muitas das vezes nós sabemos que isto vem de nós, de inseguranças nossas, de gatilhos que são ali pressionados por alguma razão e que nos ativam quase aquele sistema de proteção automático. E isto efetivamente pode acabar por tornar relações super saudáveis a relações super não saudáveis. E há muita gente que tem estas questões e deixamos de demonizar os ciúmes, ok? Está tudo ok. Desde que percebamos em que nível é que eles estão, de onde é que eles estão a surgir, porquê. E isto só para aproveitar para desmistificar aqui um bocadinho a questão dos ciúmes. Mas isto é um pequeno exemplo de como efetivamente a autoestima pode interferir nas relações e que é super importante pensarmos nisso também. Tal como tu dizias há pouco, às vezes estarmos em relações em que não somos felizes para não estarmos sozinhos. E isto é tão comum, infelizmente.
também existe muito o outro polo, que é eu não me aproximar das pessoas Também. porque também não quero sofrer, porque não sei se sou merecedora de, e etc. Já teve mais experiências também, às vezes também faz com Exatamente, que as pessoas tal e qual. se fechem, não é? Tal e Para o qual. amor, Exatamente. também existe. Uhum. Sim, de facto eu acho que trabalhar a autoestima é importantíssimo. E falando aqui no tema das relações, e agora que estás aqui tu, não é? Até vou aproveitar Exato. para nós falarmos um bocadinho sobre isto que Claro. me veio agora aqui ao pensamento, que tem a ver muito quando há um término de uma relação. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu perdi a pessoa. E eu sou uma pessoa que, trabalhando a autoestima, trabalho muitas palavras que tu usas, não é? Sim, E a claro. verdade é que tu não perdes a pessoa. Tu podes perder a relação que tinhas com a pessoa. Mas tu não perdes a pessoa porquê? Porque a pessoa nunca é tua. E eu acho que isto tem que vir este Exatamente. conceito antes, não é? Sim. Que é, as duas pessoas estão numa relação por querer, para construir essa relação, mas quando tu estás em relação com alguém, essa pessoa não é tua, não é a tua posse, entendes? E às vezes existe muito esta questão. Há E eu muita gosto, esta sabes possessão. qual é a frase que eu uso? Não sei se és fã, mas eu uso a João Pedro Paes. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Já ouviste? Claro que sim, é super conhecida, mas sem dúvida. Super gira. E Eu faz todo sentido. costumo usar, porque eu acho que esse conceito também é importante, porque lá que está, como nós falávamos da questão da autoestima, que existem ideias erradas de autoestima é só imagem, ou a autoestima é associada a quem está dentro do padrão de beleza. Exato. Há essas ideias erradas nesse conceito. Eu acho que também é preciso desmistificar muito e psicoeducar muito em relação ao que é uma relação saudável. Não é? Porque as pessoas dizem isto, não é? Perdi a pessoa, naturalmente, como sabes? E será que a pessoa sabe mesmo que está a dizer aquilo porque, olha, era uma expressão, ou está a dizer aquilo porque realmente, enquanto estava na relação, havia um sentimento de posse, havia também aquela pessoa é minha, não é? Sim. Nós não sabemos. Então acho que psicoeducar em relação Sem às dúvida. relações, como tu dizes, acho que é muito importante. Sem dúvida. Pode haver muitas vezes esta questão de posse, sim, a possessão é uma coisa que existe muito nos relacionamentos, infelizmente. Também pode existir uma coisa que, infelizmente, também é muito comum e cada vez se fala mais, felizmente, que é a dependência emocional. Também existe imenso, e por isso é que às vezes existe esta questão do eu perdi esta pessoa, porque eu estava tão dependente dela que eu sinto verdadeiramente que perdi esta pessoa. Há uma coisa muito importante que eu falo muitas das vezes. Numa relação, existe sempre 3 pessoas nesta relação, mesmo que seja uma relação monogâmica. Existe o eu, existe o tu e existe o nós. Quando uma relação termina, aquilo que é perdido é o nós e não o tu. Portanto, nós não perdemos a pessoa, nós perdemos aquilo que nós éramos juntos. De forma como, e muito importante, em relação, lá estou eu a dizer outra vez, à relação romântica. Porque também há aquele mito horrível de que as pessoas têm que terminar uma relação e nunca podem ser amigos e nunca pode haver outro tipo de relação com esta pessoa. Claro que pode. A relação romântica é que deixou de existir. E vamos sempre acreditar, porque normalmente é aquilo que acontece, por uma boa razão. Porque não estava a resultar. Porque não era o momento. Porque não, efetivamente havia muita coisa a trabalhar. Porque não estavam felizes e não fazia sentido. E ainda bem então que esse nós deixou de existir. Mas aquele tu e o eu nunca vão deixar de existir. E para vocês que estão desse lado, e se estiverem por acaso numa relação, e uma pergunta do género como é que tu achas que irias te sentir se a tua relação terminasse hoje? Se te deixar apavorado, é um sinal de que o teu eu está muito pouco trabalhado e de que esta questão da diferença entre o eu e o tu também pode estar muito mal trabalhada e que influencia sem dúvida sempre o nós. E é muito importante nós percebermos por aqui. Às vezes é muito importante, basta estas perguntas que nós ficamos logo, ok, mas isto pode acontecer porque eu não me imaginava viver sem esta pessoa, como é que eu vivo sem esta pessoa? E é importante nós percebermos isto, que nós estamos por nós mesmos, nós podemos perder pessoas, sejam elas em que relação for, de várias formas, e daí a importância de nós trabalharmos em nós mesmos. E lá está, ok, a baixa autoestima influencia em muitas relações românticas. Como resolver, não é? Que muita gente nos pede às vezes estas resoluções. Se nós pudéssemos dar uma resposta automática, comece a trabalhar o vosso eu. Trabalhando o vosso eu, vocês trabalham a percepção que têm do tu também e trabalham sempre a percepção que vocês têm do nós, sem dúvida nenhuma. E sempre que trabalharem em prevenção, tal e qual como a Joana dizia ainda há bocado e muito bem, quando existe o término de uma relação, sem dúvida que é sempre um período doloroso. Porque há uma perda. Claro. Sempre. E é de normal. Muita coisa. De muita E é coisa. normal e é válido. E é super válido e perfeitamente normal. Mas se nós trabalharmos na prevenção, essa perda não tem que ser tão dura. E portanto, sem dúvida que eu acho que se pudéssemos deixar aqui alguma palavra de como é que podíamos ajudar
a que cada vez houvesse mais relações saudáveis, é começarem com a vossa própria relação de forma mais saudável, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E também dizer que isto é o ideal, não é? Aquilo que nós todos gostaríamos, que a pessoa já tivesse trabalhado em si, que continue a trabalhar em si, mas talvez muitas pessoas nos estão a ouvir e é normal porque não somos ensinados a trabalhar nem as nossas emoções, nem a relação connosco. Se também ainda não tiveram, ainda tem a hipótese de o fazer e mesmo após uma relação tu acabas por te redescobrir, eu acho. Tu estás sempre em evolução, tu estás sempre em crescimento. E por isso é que também é tão importante ser tão diário, porque a pessoa que tu eras há 10 anos atrás não é a pessoa que tu és hoje e não é a mesma que tu vais ser daqui a 10 anos. Exatamente. Não é? E eu acho que isso também é importante as pessoas ouvirem quase aqui num sentido de esperança e de até quase este abraço, não é? De está tudo bem, ok, ainda não está, dá tempo ainda. Exatamente, e que está tudo ok e que é difícil e estes términos são muito difíceis. Mas estavas aqui a dizer uma coisa também muito interessante que acabaste de dizer, que também me remete aqui para esta questão das próprias relações no dia-a-dia. Tu agora dizes uma frase que eu agora não me estou a lembrar totalmente, mas que para mim fez-me aqui sentido da analogia para as relações, que estavas a dizer qualquer coisa que temos que alimentar todos os dias, não é? Eu não sei se agora sim, que era como... Fez-me flash e agora não me lembro. Agora ou há pouco? Agora que mesmo, é como agora banho, mesmo, como... tu disseste. Não, agora mesmo. Temos que ver a gravação. Exato. Mas pronto, eu lembro-me que isto fez-me flash aqui para dizer o quê? Que efetivamente é importante também, quando estão numa relação, relembrarem-se que tal como a autoestima, era isso que eu queria pegar, como é importante vocês trabalharem a vossa autoestima todos os dias, também trabalharem a vossa relação todos os dias, seja ela qual for. E porquê? Uma das grandes razões é tal qual isto que a Joana está a dizer. A pessoa que nós somos hoje não é a pessoa que nós somos daqui a um ano. Nem daqui a, se calhar, a 2 semanas, nem daqui a um mês. E, portanto, trabalhem nas vossas relações todos os dias e vão, de vez em quando, se redescobrindo um ao outro, ou uma ao outra, ou o que for, porque, e perceber se continua a fazer sentido, se continua a se identificar com aquela pessoa, se aquela pessoa continua a acrescentar alguma coisa na vossa vida, se vos continua a fazer sentido, seja qualquer tipo de relação que for, porque é muito, muito importante, tal como a relação connosco mesmos, fazemos exatamente isto nas outras relações. Porque se formos fazendo estes check-upzinhos, vamos trabalhando nas tais prevenções que estamos a falar e prevenimos que um dia que haja alguma questão, que o sofrimento seja tão difícil de ultrapassar. Sim, isso sem dúvida que é super importante. E isto que estamos a falar de a pessoa estar sempre a crescer e a desenvolver-se, também acho que é importante referirmos aqui uma coisa, que é nós, muitas vezes, até aqui no podcast, nos livros, nos cursos, tudo nós dizemos sempre, olha, a maneira de fazer, devias fazer assim, ou faz assado, não é? E a pessoa pode começar a pensar assim, epá, mas eu já tenho, não sei, 50 anos, já tive X relações e eu não fiz isso. E agora? Não é? Eu fiz mal? Não, está tudo bem, sem julgamento. Ou seja, isto é o que nós devemos fazer, ou sugestões do que fazer, porque o que funciona com um não é o que funciona com o outro. De todo. E mais, o que hoje funciona contigo, daqui a 10 anos pode não ser. Funcionar. Ou seja, Exatamente. e há decisões que tu tomas hoje, com base no que tu sentes hoje, que se calhar daqui a 10 anos tu vais olhar para trás e dizer assim, ei, eu devia ter escolhido outra coisa. Exato. Mas está tudo bem, fizeste o que sabias, com o que sabias naquele momento, com o que podias. Claro que sim. E eu acho que é importante também trazermos este lado do, ok, isto é todas as nossas sugestões, mas sem julgamento, porque isto é um processo difícil. Claro, não é só, ok, então vou fazer tudo e já está. Não. Vai ser altos e baixos e, portanto, sem julgamento, com calma, fazendo, caminhando. E é sempre possível, só que sempre sem este julgamento. Nós não podemos julgar-nos, porque senão... vamos a mais uma analogia. Porque senão, imagina... Quando tu estás aqui comigo, levantas-te e tropeças, vamos imaginar, não é? Que é quando a autoestima vai abaixo, tropeças. E depois tu queres te levantar e eu faço assim, tu não te levantas. Ou seja, para quem está a ouvir, eu empurro a Marta, não é? Tipo, eu empurro. Para o chão. Ou seja, ela está no chão e eu estou a empurrar. Ela nunca se vai conseguir levantar. E quem é que é o empurrar? Somos nós às vezes, com o nosso julgamento, com a nossa crítica. O que é que eu tenho que fazer? Pegar na mão, levantar para cima. Exatamente. Ou seja, e o que é eu pegar na mão e levantar para cima? Eu tratar-me bem, eu dizer coisas boas, eu dizer, bora, da próxima vai dar certo. Claro. Não foi desta, vai da próxima. Não é? E então acho que é isto que é uma analogia também boa para, para explicar. Sem dúvida. Pronto. E até aqui para começarmos a entrar num modo de fechamento deste episódio, porque isto passa a correr. Passa a correr. E nós vamos a percebermos que já passou tanto tempo.
Para quem nos está a ouvir, porque aqui para nós passaram para aí uns 20 minutos, talvez. E não sabem que já tivemos o nosso almoço todo. Exatamente, toda a falar. Exatamente. Mas vou deixar aqui uma última questão que a Joana estava aqui a dizer e que é muito importante. O que é que nós chegamos à conclusão? Nunca é tarde de trabalharem aquilo que vocês precisarem, seja o que for. Nunca é tarde vocês investirem em vocês, mesmo já tenham passado por muita coisa na vossa vida. Nunca há uma idade para nós investirmos em nós próprios, nem cedo nem tarde. Vamos sempre a tempo. E aquilo que já fizemos, mesmo que olhamos para trás e pensamos, podia ter feito tanta coisa diferente. Certo, mas é aprendizagem, é o que te trouxe à pessoa que és hoje, à pessoa maravilhosa que és. E efetivamente vamos sempre a tempo de trabalharmos, sempre. E às vezes é difícil pedir ajuda, mas começa por aí. Comecem por pedir ajuda a alguém que vos seja confortável e devagarinho procurar depois essa ajuda. Mas vamos sempre a tempo de melhorarmos a nossa vida, começando por nós, acabando depois nas relações que temos com os outros, mas terminando novamente em nós. Porque é sempre este o caminho. Sim, concordo, subscrevo. Acho que é isso mesmo. Vamos sempre a tempo e não desistir de nós é muito importante. Sem dúvida. Eu às vezes digo, desistir é uma opção às vezes, para algumas coisas. Um projeto que não faz sentido, um caminho que não faz sentido, uma relação que não é saudável. Exatamente. Mas de ti, não deixo. Nunca, de ti não isso aí não é permitido. Nunca, de ti não podes. Nunca. Portanto, acho que pega muito nisso que estás a dizer. Sem dúvida nenhuma. Boa. E Joaninha, já chegamos ao fim do nosso Foi episódio. Foi um gosto. Espero que tenha sido útil também para quem nos ouve, para quem nos vê. Também espero que sim, sem dúvida. Que não tenho dúvida nenhuma que vai ser. Porque acho que estas trocas são sempre maravilhosas, são sempre super enriquecedoras. E portanto, mais uma vez, do fundo do meu coração, obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada eu pelo convite e por me receberes. Obrigada por esta partilha enorme de conhecimento e de analogias, exercícios. Vemos aqui tanta coisa prática, conversas também, mas tanta coisa prática que vocês podem depois acabar por praticar no vosso dia-a-dia, aplicar no vosso dia-a-dia. Acho que foi uma conversa riquíssima e que acho que foi maravilhosa. E, portanto, obrigada. Não consigo deixar de agradecer estar aqui. Sinto muito sortuda também estar aqui comigo neste podcast, comigo no dia-a-dia. E que sem dúvida é um gosto poder continuar a viver sempre assim, lado a lado. Acho que é sempre maravilhoso. É um gosto também. E portanto, minha Joaninha, obrigada mais uma vez. E portanto, para terminar, meus queridos, obrigada a quem esteve desse lado a ouvir-nos do início ao fim. Obrigada a quem esteve a ouvir-nos esta nossa longa conversa. E alguma coisa que queiram partilhar connosco, eu costumo dizer sempre isto. Estejam à vontade. Visitem as nossas páginas de Instagram, que talvez é onde estamos as duas, calhar, mais acessíveis, não é? E podem falar sempre um pouquinho connosco. Estamos sempre disponíveis quando pudermos, porque somos humanos, não é? Mas estamos sempre aqui disponíveis para aquilo que pudermos ajudar, sem dúvida nenhuma. E portanto, e se quiserem também dar um feedback, obviamente sempre deste episódio, nós vamos adorar ouvir, seja ele qual for, desde que seja sempre construtivo, tal como dizíamos há pouco. E portanto, obrigada por terem estado desse lado do início ao fim. Obrigada por estarem sempre connosco. Obrigada para quem está a ouvir, por exemplo, a ouvir este podcast pela primeira vez. Sintam-se muito acolhidos e bem-vindos aqui ao nosso podcast. E um beijinho muito grande, com muito amor a quem está desse lado. E até uma próxima. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.